Boa noite, pessoas. Tudo bem? Vocês que estão lá no fundão, se vocês quiserem vir mais para cá, tá? Que a ideia é a gente bater papo hoje. Não queremos essa distância toda de vocês, queremos ver vossas faces. Bom, boa noite. Meu nome é Aninha de Fátima. Eu sou gerente de comunicação e relacionamento aqui do Itaú Cultural e integro a comissão de seleção do programa Rumos. E feliz de receber vocês aqui. Antes de começar, alguém aqui não conhece o programa? Todo mundo conhece? Então, pronto. Porque aí eu não vou prolongar aqui num histórico. Eu acho que eu e Natália estamos aqui até mais para dar uma resumida nas possíveis novidades que tem aí no edital. A ideia é que a gente tenha mais tempo mesmo para bater um papo com vocês, seja para esclarecer dúvidas, ouvir sugestões. A gente vai ter um tempo aqui para ouvir 2 selecionados na edição anterior também, que também vocês podem fazer perguntas para eles. Então, a ideia é essa, desse encontro, que a gente chama de caminhada, né? A gente já começou por Porto Velho e Cuiabá. Essa semana, a gente passa ainda por Teresina, São Luís e Belém. E, enfim, vamos passar nas 27 capitais. A programação toda está no site. E hoje a gente tem transmissão online também. Então, além de vossas perguntas aqui presenciais, a gente vai ter algumas da internet. Tá certo? É isso. Edson Natali é gerente de música aqui no Itaú Cultural, também da comissão de seleção. E, Edson, conta para as pessoas o que tem de diferente no Rumos desse ano, querido? Oi, gente. Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Acho que antes de falar das diferenças dessa edição, acho que só para aquecer a nossa conversa, é sempre bom lembrar que a grande mudança que o Rumos teve de uns anos para cá é de uma coisa que parece muito simples, mas que para a gente faz total diferença, que é o fato da gente ter mudado o conceito do edital, né? Num edital tradicional, digamos assim, você tem uma porta de entrada definida, né? Um edital para edição de livros ou para fazer um longa-metragem ou para gravar um disco, etc., né? Nesses anos todos do Rumos, né? Ele existe desde 97. A gente chegou a uma conclusão que, voltando a dizer, parece bem simples, mas norteou toda uma reformulação do processo, que é chegar à conclusão que o que tem na cabeça das pessoas, de vocês todos e todas, é muito mais potente e interessante do que qualquer porta que a gente pudesse criar, né? Então, por isso que o Rumos, por exemplo, ele recebe, já foram selecionados projetos de residência, inclusive em outros países, projeto para elaboração de desenvolvimento de roteiro, projeto para escrever o livro durante um tempo, projeto de desenvolvimento de composições, etc. A gente vai falar sobre isso no decorrer da noite, né? Mas acho que é fundamental a gente um pouco localizar esse universo e esse lugar de onde a gente parte, né? E a gente parte, na verdade, do que vocês nos propõem, né? Então, há toda uma adaptação da instituição em estar pronta para receber as ideias das mais variadas configurações. É isso, né? É quase isso. Eu vou te perguntar depois das mudanças, porque ele não quis dar spoiler ainda. Mas eu vou começar chamando um vídeo para vocês. Por que chamando o vídeo? Porque eu acho que uma das angústias que sempre vem aqui para quem vem perguntar para a gente ou para quem quer se inscrever é que tipo de projeto eu posso se inscrever, né? O que é que vocês estão esperando encontrar nessa seleção? E, na verdade, o Rumos ele é realmente um portal em que a gente espera encontrar um retrato de pluralidades desse país, seja de linguagem, seja de formato, seja de ideias mesmo. Então, para ajudar nesse processo de transmitir para vocês o que a gente acha que representa um pouco dessa pluralidade, a gente vai exibir hoje 2 vídeos. Eu vou chamar o primeiro deles agora. Esse vídeo ele tem recursos de acessibilidade. Eu estou explicando porque, às vezes, nem todo mundo entende. Porque esse cara está falando por cima. É um recurso de audiodescrição. Nossos vídeos têm libras, não só os vídeos. A gente tem a presença de Thalita e Cláudia hoje, que vão ajudar a gente, porque o Rumos é um edital acessível, né? Tanto para pessoas surdas quanto para pessoas cegas e com baixa visão. Então, eu vou chamar o primeiro vídeo e, aí, na sequência, a gente conta um pouquinho das mudanças e já chama nossos proponentes, tá bem? Pode soltar. Logotipos: Rumos Itaú Cultural e Itaú Cultural.
Fotos em preto e branco e coloridas de homens e mulheres de pele negra passam durante a fala. Guilherme Vieira, projeto Retratistas do Morro. A importância da memória é que ela dá sentido ao território, ao lugar onde a gente vive. Ela conecta o sujeito e a sua própria experiência com o lugar que ele está. Letreiro, você tem um projeto sobre arte e cultura brasileiras? O projeto Retratistas do Morro tem por objetivo, contribuir para a preservação da memória fotográfica da população da comunidade da Serra em Belo Horizonte a partir do restauro dos acervos dos fotógrafos Afonso Pimenta e João Mendes, que trabalharam dentro daquele contexto, registrando a vida cotidiana das pessoas, registrando todos os movimentos sociais, culturais, do dia a dia daquela população por mais de 50 anos. E o Rumos dá para a gente a possibilidade de ter todo um tempo dedicado à pesquisa e à conservação desse material, de conseguir pensar o projeto naquilo que ele precisa para conseguir existir. Projeto Retratistas do Morro, Minas Gerais, Memória e Recuperação de Acervo. O Rumos Itaú Cultural 2019-2020 pode fazer do seu projeto uma realidade. Juliana Russo caminha por uma calçada. Eu trabalho há mais de 20 anos desenhando a cidade. Eu comecei no desenho por causa da cidade. E daí eu comecei a me ligar que eu podia registrar, desenhar lugares que me chamavam a atenção. Tem uma maritaca no ombro. Sempre tive muito a prática de caminhar, na cidade. E daí nessa caminhada... Ela tem cabelo curto e pele branca. Comecei a ter insights desse projeto. Pendura quadros. Vários insights. E daí me veio o nome do livro, Pequenos Acasos Cotidianos, Presentes e Desastres da Vida Urbana, porque eu achei umas coisas no meio do caminho. Daí eu falei, nossa, a cidade dá um monte de presente pra gente também, Porque muito provavelmente esse livro... Os desenhos são em preto e branco. Poderia até sair, mas ele não ia sair do jeito que saiu se não fosse o Rumos. Porque daí eu dediquei meu tempo mesmo, e daí foram uns 8 meses de produção. E se fosse em outro caso, eu acho que difícil, você se dedicar 8 meses para um projeto, sendo que você tem que pagar a vida e tal. Então eu sinto que o Rumos ele foi fundamental para o livro nascer, assim, sabe? Ela fecha o livro de capa marrom. Letreiro. Em atuação há 22 anos, o Rumos Itaú Cultural recebeu mais de 64 mil inscrições e realizou mais de 1.400 projetos. Igor Rocha, o palhaço surdi, usa nariz vermelho, macacão marrom, óculos redondos e gorrinho. Diz em libras. Em tanto tempo de experiência, tive acessibilidade só agora. Sou muito grato ao Itaú Cultural por isso. Letreiro, palhaço surdi, Pernambuco, pesquisa formação em desenvolvimento artístico. Em frente ao espelho, Igor se maquia. A tela é dividida. De um lado, o artista transforma-se em palhaço e se apresenta. Do outro, continua sinalizando. O Itaú Cultural foi o primeiro a trazer a acessibilidade para o ingresso em um processo de avaliação. Quando entrei no site e vi os critérios de avaliação escritos em português, fiquei bem confuso. Porque imagine, para a maioria dos surdos, entender as coisas na língua portuguesa é muito difícil. Não se sabe o que tem que fazer. Dificulta compreender corretamente algumas informações. Por exemplo, poder explicar detalhadamente o meu projeto em Libras por meio de um vídeo, tudo bem. Agora, fazer um orçamento... Eu sei que muitas pessoas também não têm essa experiência. Então fiquei pensando que estratégias eu usaria para resolver essa questão. Porque eu não tinha noção de como fazer um orçamento. Resolvi buscar informação, entender e aprender a fazer isso. Existem muitos termos específicos para descrever um orçamento. Esses termos em português, muitos de nós surdos não conhecemos. Então ficaria na dependência de outra pessoa ouvinte. Um intérprete, talvez? Essa situação complicada era uma preocupação. Foi ótimo, foi mesmo um privilégio poder detalhar as fases do projeto em Libras fazendo um vídeo. E também entender os critérios do edital na versão em Libras foi ótimo. Surdi segura um cartaz escrito Oi e sinaliza a palavra. Letreiro. Essas ações impactaram mais de 7 milhões de pessoas no Brasil e no exterior, com sonhos, arte e cultura. Rita Kaxinawa. Quando a gente pensou sobre esse projeto, estava todas as mulheres, só mulheres, e elas falaram, vamos fazer no teu nome, então vamos. Jovens indígenas cantam em um microfone. Foi um privilégio, para mim foi uma maior alegria, de ser uma indígena do Acre, uma região bem isolada do Acre, no interior do Acre. Ela tem o rosto pintado. E agora, para mim, está sendo uma honra de
além de ser no meu nome, tá com todo o povo Runicuim. Durante essa oficina a gente tem recebido muitas pessoas sem ser do grupo, né? Tem muita gente que quer aprender, mas nunca teve oportunidade. Então eu acho que essa foi a oportunidade de todo mundo estar junto e estar compartilhando esses materiais, né, que chegou, que a gente tem de abraçar e usar com felicidade, com amor e pedir que a força do Xibu venha nos capacitar, nos ensinar cada vez mais. Projeto Caiatibu e Encontro Mimauai, Acre, Encontro e Intercâmbio Musical. Indígenas tocam violões, guitarra e percussão. Um deles opera o som. Letreiros. As inscrições estão abertas até 18 de outubro de 2019, no rumositaucultural.org.br. Logotipos: Rumos Itaú Cultural e Itaú Cultural. Bom, agora está escuro demais, estou vendo as pessoas, mas agora melhorou. Então, gente, é isso. Acho que dá uma pequena mostra do que a gente costuma apoiar, digamos assim. Outra mostra importante, se vocês quiserem mergulhar em outros projetos que a gente selecionou na última edição, a gente está, nesse momento, com a mostra aqui no Itaú Cultural, chama O Tempo das Coisas. Também é um recorte, não são todos os projetos. São projetos que já estavam, obviamente, ou iniciados ou encerrados, e que tinham um resultado que dava para a gente expor aqui. Então, são 19 trabalhos? 17 trabalhos estão expostos, mas, além disso, além dos trabalhos expostos, a gente tem uma programação de debates, enfim. Então, é uma oportunidade também de vocês trocarem figurinha com essas pessoas selecionadas. Vou falar um pouquinho das mudanças, você vai me ajudando para a gente ir lembrando, basicamente, o que tem. A gente acredita que o edital ele continua forte, potente, pelas razões que Natália falou logo na abertura, né? A gente continua sendo uma instituição que quer ser parceira de projetos relevantes, singulares, potentes neste país. Então, a gente não tem uma formatação, isso continua, é a característica do Rumos, e a gente aposta nessa característica, né? Ele é um programa realmente aberto, são vocês que dizem o que querem fazer. O que a gente mudou foram mudanças muito mais da ordem operacional, para facilitar tanto essa relação que a gente tem com quem é selecionado lá na frente, quanto questões que a gente foi vendo ou encaminhadas como esta, ou no processo de inscrição, coisas que a gente foi vendo que poderia facilitar para as pessoas. Então, uma primeira mudança, a gente agora tem a possibilidade de inscrição com campo de nome social, que é super importante para a comunidade trans, e que a gente acha que era mais do que necessário ter essa abertura, está lá agora. Além disso, a gente agora declara um limite para pessoa física, ou seja, se você quer fazer o projeto com a gente e quer fazer um contrato com o Itaú Cultural como pessoa física, o valor máximo desse projeto é até R$70 mil. Tá? Isso eu explico porque é uma média de tudo que a gente já teve realmente de selecionados que preferiram continuar como pessoa física. A gente sabe que, no Brasil, os impostos são um tanto mais relevantes quando a gente faz alguma coisa como pessoa física, e esse valor é um valor que dá realmente para um projeto como a gente tem, ou de criação artística, enfim, tantos outros que acabam sendo como pessoa física. Não são a maior parte das pessoas que continuam como pessoa física, esse número também não é o maior. E isso era um dos trâmites operacionais que a gente viu que a gente estava gerando mais dor de cabeça do que ajudando. A gente dizia, você pode se inscrever como você quiser, aí depois a gente vê como a gente faz contrato. Aí a pessoa se inscrevia como pessoa física, porque é muito mais fácil, aí quando tinha que fazer o contrato, aí eu tenho que ter e-mail, eu tenho que não sei o quê, enfim, aquela ladainha toda que vocês conhecem muito bem, porque vocês estão nessa vida. E aí a gente percebeu que era muito mais interessante a gente já dizer como vocês querem fazer essa relação contratual com a gente lá na frente. Então, quem se inscreve como pessoa física é com esse limite e permanece como pessoa física no contrato com a gente. Quem se inscreve como pessoa jurídica também segue assim. Tem exceção? Tem. Para cooperativas, né? Muitos artistas proponentes são cooperativados. Então, essas pessoas se inscrevem como pessoa física, mas vai abrir uma abinha lá que você seleciona cooperativa, e aí você já tem que dizer que cooperativa é essa. Isso é bem importante, tá? O que mais, Nathalie? Aí você falou da ficha técnica, para artes cênicas. Pode falar. Eu vou ler.
indicação de envio de roteiro ou ficha técnica para projetos de artes cênicas, audiovisual e games. Não é obrigatório, mas, de acordo com a nossa experiência, né, dos últimos editais, a gente acha importante que essas informações estejam disponibilizadas para que a comissão possa também avaliar com mais profundidade já o contexto do projeto como um todo, né? Na plataforma, o edital ele é todo, as inscrições são todas feitas pela plataforma, né? É tudo online. No site tem um como funciona, com várias perguntas e respostas. Então, desde dos tipos de arquivos que você tem que subir em áudio ou vídeo, até uma série de questões e minúcias que naturalmente vão surgindo no decorrer da leitura e da inscrição. É importante também dizer que a inscrição na plataforma ela não precisa ser feita toda de uma vez. Então, se vocês começarem a se inscrever hoje, o projeto de vocês ele pode ser editado até o dia 18 de outubro. Então, dá para fazer um pouquinho hoje, dá para conversar com amigos, amigas, técnicos, especialistas em determinadas questões do seu projeto e, no decorrer desse tempo, mesmo que você, acho que não é daquele jeito, eu vou mudar um pouco ali, desde que você não envie, obviamente, mas você pode deixar ele ali hibernando e vai salvando e vai editando e vai avançando na inscrição, né? Evidentemente, a gente pede para que vocês não deixem para o último minuto do dia 18 de outubro, porque sempre dá problema, né? Mas a plataforma é bastante acessível, tem todas as informações, a gente também tem um e-mail para dúvidas específicas, todos os e-mails são respondidos, a gente garante isso, então, na verdade, a nossa intenção é estar à disposição de vocês para que a coisa toda flua da melhor maneira possível, né? É isso. Basicamente, de mudanças são essas. Os nossos critérios de avaliação eles continuam os mesmos, né? Então, a gente fala de termos que a gente sabe, são subjetivos, e aí a gente pode falar um pouquinho quando a gente abrir para a conversa com vocês. Mas é basicamente singularidade, relevância e consistência. Singularidade a gente coloca sempre como esse lugar de algo que sai um pouco da linha de projetos mais tradicionais, ou, enfim, sai da linha. Ele traz uma novidade, ele traz uma experimentação, alguma questão assim. Singularidade. Relevância, quando o projeto tem relevância ou para aquela comunidade que ele está envolvido, ou para aquela região, ou mesmo para aquela pesquisa de linguagem que ele está se propondo. E consistência é, efetivamente, a viabilidade. Esse projeto ele vai se colocar de pé. Esses três são os nossos critérios. O que é que a gente costuma dizer? Eles são norteadores, mas eles não são definidores. Então, às vezes, um projeto ele vai muito mais nesse item singularidade e não vai tanto, sei lá, na consistência. A gente diz assim, esse é tão singular, mas ele vai provavelmente precisar de uma assessoria da gente para ele se colocar de pé. Ele precisa mais dessa consultoria técnica. Ou vice-versa, enfim. Então, são critérios que nos norteiam, mas eles não excluem absolutamente nada. Um projeto ele pode ter uma característica forte que se enquadra em apenas um desses critérios. Tá? A comissão de seleção, vocês vão poder ver no site, mas eu vou fazer uma passada aqui, a Natália vai me ajudando também. Antes disso, só para eu conferir, Mayra, as perguntas serão por escrito? Então, qualquer coisa, vocês levantem a mão. Temos... Como é seu nome, amor? Camila está aí, ela tem uns papeizinhos e caneta, aí vocês levantam a mão, ela já vai passando para vocês, que aí depois a gente já começa nosso ritual de conversa, tá certo? Bom, a comissão de seleção, a gente costuma contar que ela é bastante grande, porque a gente valoriza muito isso que a Natália falou, a garantia. Do mesmo jeito que a gente responde todos os e-mails enviados, a gente garante que todos os projetos que se inscrevem são lidos. E são lidos com qualidade. Então, para isso, a gente tem uma comissão inicial de 40 pessoas que faz a primeira parte dessa avaliação. Essas 40 pessoas a gente divide de forma aleatória os projetos, mas também a partir de especialidades. Então, uma pessoa que é da área de natalino, de música, ela vai receber projetos de todas as áreas, mas vai ter uma ênfase maior em música. O que a gente quer garantir com isso? No mínimo, 4 leituras nessa primeira fase, e uma delas sagradamente de especialista na área em que o projeto se coloca, se qualifica. Isso foi uma demanda que a gente percebeu
também nessas caminhadas, e a gente vem aplicando já há 2 edições. Na segunda fase e terceira, porque ela, na verdade, se quebra em mais de 2 etapas, a gente tem uma comissão de seleção de 23 pessoas. 23? Eu sempre erro esse número. 24. Eu erro sempre, né, Mayra? É uma tradição. A gente convida 13 pessoas de fora, que são especialistas em suas linguagens ou em seus campos, e os gestores do Itaú Cultural compõem a menor parte dessa comissão. Então, eu vou contar para vocês, mas é isso, está no site, todo mundo pode fuçar, e aí fuçar as bios, efetivamente, dos convidados. A gente tem... Vou ler a primeira coluna, você lê a segunda, tá bom? Para a gente fazer um jogral, tal. Que as pessoas daqui a pouco estão... Essa menina fala mais do que o Homem da Cobra, não é? Não queremos isso. Beth Nespoli, daqui de São Paulo, crítica de teatro. Ian Ramil, do Rio Grande do Sul, compositor e músico. Joelzito Araújo, Minas, diretor, escritor... tipo gênio. Cleber Lourenço, Pernambuco, dança. Leno Veras, do Piauí, professor e pesquisador, tem ênfase em memória e em artes visuais. Lígia Cortez, atriz e diretora teatral. Luiz Camilo Osório, filósofo e curador. Maria Thaís, encenadora e pedagoga. Noemi Jaffe, escritora. Paula Gomes, cineasta. Rejane Cantoni, artista visual. Rodolfo Tófolo, maestro. E Vânia Leal, curadora e pesquisadora. Acho que também é legal, nessa primeira passada assim, que a gente está dando no edital, esse aquecimento aqui nessa conversa, né? Dizer que pessoas de outros países podem se inscrever também. A gente aceita inscrições de estrangeiros, desde que o projeto tenha alguma conexão com a cultura brasileira, né? E nos projetos de vocês, por exemplo, se em algum deles pode existir um desejo de desenvolver um trabalho, por exemplo, musical entre você, que é músico, e alguém que você tem alguma relação, algum desejo em Angola, na Áustria, Moçambique, Sudão, sei lá. Essas conexões também são possíveis, né? Então, o projeto tem essa amplitude que é necessária se a gente está fazendo essa provocação de que a gente está preparado para o que tem de ideias dentro das cabeças de vocês, né? É isso, né? Não é isso? Linhas gerais é isso, gente. Agora a gente vai fazer uma quebra, e aí eu acho que vai ser bem mais divertido para vocês do que ficar ouvindo nós dois. A gente vai chamar a Mari Gabriel, que está aqui. Mari, deixa eu pegar o nome do teu projeto, porque ele é grande. O projeto da Mari é Os Caminhos do Negro João Alves por esse país de meu Deus, e vocês vão ver a boniteza desse projeto, porque ela vai contar. Ela fez uma pesquisa sobre a história do bisavô dela, ela vai falar muito mais lindamente. Já vou chamar também o Fabito Richter, do projeto Gravidade. Venha, meu filho, pode vir. O projeto de Fabito está na exposição, para quem está em São Paulo. Vejam, é emocionante, é lindo. Olá, olá, boa noite. Vamos começar com você, Mari, contando um pouquinho do teu projeto e da tua experiência realmente nessa relação com a gente. Acho que é bacana para você compartilhar com quem está querendo enveredar nesse caminho. Tá certo. Primeiro, boa noite, né, para todo mundo. Eu fico muito emocionada, assim, né? A gente está muito, né? Eu estou aqui com meus pais também, né? Então a gente conseguir, né, viabilizar um projeto como esse, né, que conta a história do meu bisavô, que foi um dos primeiros não, foi um grande dono de circo no início do século XX, né, um homem negro, num contexto, vamos dizer, desfavorável, né? Então ele, 13 anos depois da abolição da escravatura, ele já era um grande dono de circo, né, numa época que o circo era o grande centro cultural da época, né, o grande polo cultural, onde os artistas se apresentavam, né, onde os músicos se apresentavam. Estou até com ele aqui no colo, aqui, olha que orgulho. Eu trouxe umas fotos também, não sei se eu posso... Você pode colocar, eu acho. Eu vou colocar só uma, então, só para... Eu aprendi hoje a mexer aqui, peraí, vamos ver. Olha quem está lá. Meu bisavô, gente, João Alves. A gente fica emocionado de ver grandão, assim. E, então, o projeto da gente, a ideia, né, era fazer uma pesquisa sobre a história dele e fazer um documentário também, né? A gente propôs tudo isso, né? Era um combo, né?
essa pesquisa que virava o documentário. Esse projeto é um projeto derivado de um projeto anterior, que é sobre a história da minha avó, né, filha do João Alves, minha avó Maria Elisa Alves dos Reis, uma pioneira da palhaçaria brasileira, né, uma palhaça negra também, né, ela fazia um palhaço homem, fazia o palhaço chamego, e esse projeto a gente ganhou um edital da Funarte na época para fazer um trabalho de pesquisa, que depois virou também um documentário, que é o Minha Avó Era Palhaço. E que você colocou um trechinho na sua inscrição. Exatamente, né? Que quando eu, uma amiga que até foi quem dirigiu junto comigo o filme, a Ana Paula Minerrira, ela comentou comigo, porque a gente já tinha as coisas encaminhadas para o projeto do Bisavô quando abriu a inscrição, né, do projeto do edital do Rumos. E ela me falou: Mari, você está com o projeto do Bisavô na agulha, como é que estão as coisas e tal, né? Eu falei: tá tudo certo e tal. Ela falou: então, porque tem o Rumos, por que você não manda? E eu tinha ficado um pouco preocupada, porque, na verdade, eu via o prazo meio que em cima da hora. Antes tinha um tempo maior, né, para inscrição. Eu vi que agora modificou, é quase um mês e pouquinho, né? Mas eu estava em cima da hora. Eu estava em novembro e a inscrição estava para acabar. E aí ela falou: não, mas dá uma olhada, porque vale a pena, porque é uma inscrição relativamente simples para quem já tem uma proposta, né? E como estava em cima da data e tal, do prazo. E eu achei, de fato, simples essa inscrição, né, uma vez que eu já tinha outras experiências. Então, eu achei que ele não demandava muita coisa para ser feita, coisas óbvias, né? Então, uma apresentação desse projeto, né, uma defesa na justificativa, um planejamento, um orçamento, né? E aí a gente acrescentou esses textos de que esse projeto, na verdade, ele vinha de um outro projeto anterior, de uma outra pesquisa anterior. Colocamos algumas fotos de arquivo da família para registrar, para que vocês soubessem, né, de que eles existiram, né? Então, eu achei ele simples de ser feito, e também o ponto principal dessa questão do Rumos, e que eu acho maravilhoso, que a gente não tem que se adequar, né? Não tem que adequar a proposta da gente ao edital, né? Não tem que caber numa gaveta, né? Eu posso vir com uma proposta que eu tenho, e isso vai ser remanejado ou organizado num segundo momento, quando a gente fecha o projeto, né? Antes da assinatura do contrato, né? E foi, de fato, o que aconteceu, né? Porque isso eu inscrevi em novembro, em meados de maio, um pouquinho antes do resultado sair, a Galiana entrou em contato comigo, me ligou, e fiquei muito emocionada. A gente em casa ficou super mexida, choramos um monte, né, dona Deise? E aí a Galiana ligou para mim e falou assim: olha, Mari, é o seguinte, a gente gostou muito do projeto, interessa muito para a gente, mas a gente pensa em entrar com o apoio da pesquisa, né? A gente pensa em apoiar a pesquisa. Para vocês é interessante? E o que foi bacana também é que era pesquisa, mas dentro de um orçamento que a gente tinha proposto até a primeira fase da pesquisa, né? O projeto da gente estava dividido em 3 etapas, e ela falou: a gente vai entrar com a primeira etapa. E foi muito bom, e eu acho que mais para frente eu fui percebendo que é uma preocupação da equipe do Rumos, né? Porque você não está sozinho no projeto, de fato, tem uma parceria, né? Tem um acompanhamento de tudo que vem sido desenvolvido, e eu acho que é uma coisa colaborativa mesmo, não tem um lugar de que você tem que dar uma satisfação, mas tem uma coisa que as pessoas estão ali meio que para contribuir, para somar, sentir isso mesmo, né? E eu achei que o fato da gente ter modificado, de vocês terem modificado o projeto, deu um tempo para a gente fazer a pesquisa com mais respiro, que a gente não faria se fosse fazer a pesquisa, o documentário e tudo mais, assim, né? Então foi isso. Aí a gente foi para a assinatura do contrato, tivemos uma primeira reunião. Se eu estiver me estendendo, você me avisa, tá? Eu vou falando, se deixar. E aí a gente fez uma primeira reunião com a equipe, né, do Rumos. A gente fez essa conversa foi em maio, final de maio. E aí, em agosto, a gente teve a primeira reunião. Eu estava super ansiosa, eu mandava um monte de e-mail, perguntava se estava tudo bem, né? Mas eu vi que tem um tempo, né, também, né? E aí a gente fez esse primeiro encontro, né, com a Mayra, e foi muito bacana porque tinham muitas pessoas, né? Era uma equipe grande, tinha um pessoal de compras, de jurídico, de outros departamentos. A Andréia, né? A Andréia, que era a produtora responsável pelo projeto, que a gente criou uma relação muito afetuosa, muito carinhosa. Foi uma pessoa que ela se entusiasmava, né, com o andamento do projeto. Eu mandava mensagem, falava: a gente está indo para a primeira viagem, a gente conseguiu encontrar um registro lindo, né, do bisavô em São João del Rei. Então, umas coisas muito lindas, né? E ela estava muito com a gente nisso. E eu achei fundamental essa primeira reunião, porque a gente, por estar com outras pessoas, né, de outros departamentos, a gente pôde ver, e pareciam que as pessoas todas estavam muito cientes assim do projeto,
Isso, para mim, foi muito bacana, né, de perceber. Em outros projetos que eu participei, na verdade, né, você entrega e não tem ninguém, é um e-mail da empresa, né? Então você não tem nenhuma relação com as pessoas, né? É uma comunicação muito fria, né? Vamos dizer assim, né? E essa primeira reunião foi bem bacana e, inclusive, a gente acredito até que normalmente ela é um pouco mais rápida, mas a gente foi com muitas dúvidas e a gente teve esses esclarecimentos e muitas surpresas, assim, né? Por exemplo, a gente tinha uma preocupação porque a gente previa a pesquisa, mas já pensando no documentário e também por se tratar de uma pesquisa de registros históricos, né? E por a gente conversar com pessoas já velhinhas, a gente tinha a preocupação de já gravar esses depoimentos, mesmo não tendo ainda o apoio para o documentário. Mas isso foi conversado, foi compreendido, e, inclusive, tinha um rapaz, que eu não me lembro o nome agora, né, mas era da equipe, o responsável por compras, ele falou, então, Mari, talvez seja mais interessante para o seu projeto que vocês comprem a câmera, claro, num valor proporcional ao que você está pedindo, claro, do tamanho que é o projeto de vocês, mas talvez valha a pena vocês comprarem a câmera muito mais do que alugar isso, né? Senão vai ser uma loucura ter o orçamento. E eu achei muito bacana isso, né? Porque a gente nem imaginava que poderia comprar a câmera, a gente nem sabia se a gente ia conseguir convencer, né, de que a gente realmente precisava dessa câmera e precisava dessas gravações, né, desses registros e tal. Então, eu acho que todo o caminho ele foi muito conversado, ele foi muito... Eu sentia isso o tempo todo, assim, ao longo do processo, né? Massa. Eu vou voltar para tu, Mari. Eu vou só começar com o Fabito para a gente ficar batendo bola. Mas achei muito legal, porque o que a Mari fala é isso. Essa primeira reunião é uma reunião onde a gente faz a preparação do campo para o contrato. Então, as equipes técnicas do Itaú Cultural conversam com os proponentes e, depois disso, ela ganha, né, Mari, um produtor, uma produtora aqui dentro da casa que faz o acompanhamento desse projeto do começo ao fim, o que a gente também acredita que é um super diferencial do programa. Fabito, eu queria que você compartilhasse o Gravidade. Bom, meu projeto completamente diferente do projeto dela, mas estou surpreso pela quantidade de semelhanças que tiveram os dois processos, né? No nosso caso, eu sou roteirista, trabalhei minha vida inteira na televisão e já estava há um tempo com realidade virtual. Só que o que eu estava enfrentando, um problema com a realidade virtual, porque nos outros editais eu só encontrava lugar para fazer ou um curta, ou um jogo, ou uma série de televisão. Então, o meu projeto, que era seria um curta poético em realidade virtual, não entrava em nenhuma dessas gavetas, como ela colocou. Então, ou eu teria que fazer do meu próprio bolso, ou teria que adaptar o meu projeto, não sei. No caso, Gravidade, é uma história de duas pessoas que cresceram em um mundo sem chão, que, como não tem chão, eles estão numa queda eterna, não chegam a lugar, ficam caindo eternamente. Então, para adaptar isso para um edital, eu teria que colocar umas armas, uns tiros, alguma coisa, e não era bem o que eu queria. E no Rumos foi exatamente isso. Esse projeto foi escrito no primeiro ano que a tecnologia da realidade virtual já estava funcionando, então não tinha muita gente que conhecia. E na primeira reunião me surpreendeu como as pessoas já estavam inteiradas e tinham pesquisado, e tinham lido o projeto e sabiam cada linha, e todo mundo tinha uma listinha de perguntas. E isso foi bem legal para mim também. E como é que foi a tua experiência? Eu acho que tem esse dado interessante, né, que você, além de conseguir realizar, você agora está expondo o trabalho aqui. Eu queria que tu contasse esse roteirinho aí de parceria. Isso também foi bem legal, porque eu já estou há 3 anos com essa empresa de realidade virtual e todo evento que você vai fazer, em algum momento você está embaixo de uma mesa, plugando um computador na tomada, pagando cofrinho para todo mundo lá em volta. E aqui não, aqui tinha uma equipe para produzir o stand, para produzir a projeção, e você chega e está... o que você produziu já tudo prontinho para você lá, e você fica até um pouco assustado, assim, sabe? Que bom. A gente já tem perguntas presenciais? Já tem? Eu vou começar com uma da internet enquanto vocês estão aí se aquecendo, tá bom? E depois vocês também, se vierem perguntas, fiquem à vontade, tá certo? Eu vou fazer outras, viu, Mari e Fabito? Não pensem que acabou, não. O Leandro Vieira, acho que foi pelo Facebook, perguntou assim: eu quero desenvolver um projeto para a série. A ideia é que o Rumos funcione para mim como uma espécie de bolsa e pague o valor para que eu possa desenvolver a parte escrita desse projeto.
Bíblia, roteiro e piloto. Acho que é isso. Isso é possível? Obrigado. Sim, Leandro Vieira, você pode inscrever um projeto para a série. O importante é isso, é dizer exatamente o que você espera do programa. Nesse caso, a gente tem recebido isso, tem sido uma tendência, né, as pessoas pedindo essa parte justamente ou de pesquisa, ou de escrita, ou desenvolvimento de uma ideia. Isso tem vindo com uma certa frequência. Então, é super bem-vindo, é super possível. Acho que a experiência da Mari conta um pouco disso. É um projeto que a gente, como comissão, se apaixonou. A gente viu que ali tinha algo muito precioso, uma verdade, porque isso, eu gosto muito desses casos que têm essas histórias muito pessoais, porque a verdade ela salta aos olhos de quem está selecionando o projeto, né? Então, o texto da Mari ele é um texto que emociona facilmente, né? Você vê a cena do teu filme anterior também. Então, acho que quanto mais referência você tiver da tua relação com o tema que você quer desenvolver, isso facilita muito para quem está do outro lado do balcão, né? Selecionando, lendo qual é a diferença, o que está pegando. Já tem alguma pergunta? Eu fiz toda uma... Tá bom. Você quer falar? Mas... Vamos esperar. Deixa eu ver o que ela... Tá bom, eu vejo. É só para intercalar, Mairinha. Eu estou dinâmica. Posso inscrever um projeto como pessoa física e outro no meu MEI, Adriano? Sim, Adriano, você pode. Deixa eu ver, no MEI. Agora eu fiquei na dúvida. MEI pode? Pode, né? Porque qualifica já como PJ, né? Estou perguntando para os universitários, a gente também tem aqui outras integrantes da comissão e tem a nossa doutora Ana Paula, que, além de ser da comissão, é a nossa gestora do jurídico. A ideia é essa, você não pode configurar, obviamente, você nem consegue inscrever 2 como PF ou 2 no mesmo CNPJ. Isso é impossível via sistema mesmo. Então, mas assim pode, tá bom? Adriano, respondi. Vou responder mais um aqui. Agora eu vou... Natália, a gente reveza, tá? Eu tenho um projeto... Eita, já disse valor para a gente. Spoiler. Gosto. Tiago. Já denunciei que é Tiago. Eu tenho um projeto no valor de R$250 mil. Posso inscrever como MEI ou precisa ser empresa simples? Você sabe a resposta? Rapaz... Como MEI já supera, né, o valor. Tem o valor da MEI, eu não sei. Eu acho que já supera o valor anual da MEI. Então, Tiago, já supera o valor anual que você pode via MEI. Então, vai melhor estourar. Pela outra empresa. Se você a tiver, já facilita bastante. Tudo bem, gente? Se vocês tiverem dúvida nesse, me acionem. Se eu não respondi, também me acionem, tá? Existe cronograma máximo? Sim. E essa é uma dúvida bem importante. Qual é o nosso cronograma máximo? A gente diz 24 meses a partir do dia que você assina o contrato com a gente, tá? Isso, muito provavelmente, é bem importante a gente falar de cronograma, porque o Rumos, por essa característica que a gente faz questão de bater o pé, a gente acredita e a gente se mantém nesse diferencial, é um processo muito longo, né? A gente acaba essa seleção em maio. Então, os contratos eles vão sair lá na frente, provavelmente, agosto. É uma média que a gente diz ok, porque é o tempo da gente negociar, tirar as dúvidas, vocês refazem orçamento. Enfim, a gente fecha toda a parte burocrática para só aí assinar o contrato. Então, é isso, 24 meses depois do dia que você assina com a gente, tá bem? Natália, agora vai para tu. O edital no site fala sobre orçar assessoria jurídica. Vocês podem falar um pouco sobre isso? Vai não, doutora. Na verdade, assim, praticamente todo projeto, não vou dizer nem todo, mas todo projeto tem questões jurídicas envolvidas, né? Por exemplo, o direito autoral. Você vai fazer um filme, você vai pôr uma trilha de alguém... sei lá, uma música do Roberto Carlos no filme, você pretende, pelo menos. Tem todo um processo, né? Muitos de vocês, ou todos vocês sabem disso, mas tem todo um processo jurídico que envolve isso, direito de imagem, tem uma série de questões, e, na verdade, assim, a gente também avalia a capacidade de execução do projeto pelo proponente, né? Vou fazer aqui um exemplo exagerado. Se você está escrevendo um projeto de filme,
com uma série de músicas, uma série de personagens, uma série de, né, enfim, de questões que envolvem o seu filme, mas você não prevê nada de direito autoral, você não prevê nada relacionado a direito de imagem, você não prevê as questões que são básicas nesse processo, no fundo, também a comissão acaba entendendo que a sua capacidade de execução ela é, do ponto de vista jurídico e, às vezes, operacional baixa, né? Então, é importante, e acho que por isso que também a gente chegou nessa resolução de deixar a plataforma, desenvolver uma plataforma aberta nesse período todo, que é o tempo de se pensar a respeito do projeto, né? A gente, vocês também percebem facilmente quando algo é feito às pressas. Às vezes o texto ele fica, você não consegue nem entender qual é a etapa 2 do projeto, né? Então a calma e essa possibilidade de dia após dia, você às vezes ficar uma semana sem olhar para o projeto, porque também a gente descansa, diminui a ansiedade, olha um pouco com distanciamento, vai falar com um colega que entende, por exemplo, dessas questões ou jurídicas ou técnicas, para bater uma bola, etc., para deixar o projeto mais consistente. E essas coisas são importantes, né? Então, esse tempo todo está à disposição de vocês para que isso aconteça, né? Eu vou fazer só um complemento. Esse campo, obviamente, está na linha das sugestões, recomendações. Se eu não colocar assessoria jurídica, eu vou ser eliminado? Não, de jeito nenhum. O que a gente faz também é isso, acho que é outro diferencial do Rumos, a gente recomenda, porque, pela nossa experiência, é um dado cada vez mais importante para quem faz projetos artísticos e culturais, né? Você ter algum aconselhamento, uma consultoria jurídica, alguém que te dê esses nortes. Obviamente que a gente tem essa equipe que vai ajudar no processo, mas vocês têm um dia a dia do projeto, né? Então, é isso, está no campo das recomendações. O que acontece? Às vezes a pessoa justamente fez um projeto que está lindíssimo e a gente sente que ali vai ter uma questão de direito autoral. Se esse projeto está indo ali para os finalmente, alguém da comissão vai ligar e vai dizer, olha, o que tu acha da gente dar uma reorganizada no teu orçamento e pensar numa consultoria jurídica? Porque esse projeto... E é isso. No campo do audiovisual, no campo da música, é treta, né? A gente sabe disso, cada vez mais treta. Então, pensem na treta. É isso que a gente recomenda. Não estamos colocando como itens obrigatórios, mas estamos recomendando pela experiência que a gente vem tendo com os nossos parceiros de projetos, tá bem? Eu tive aqui uma consultoria dos universitários, gente. Depois que inventaram o WhatsApp, tudo se resolve, viu? Mas o jurídico me falou que é a MEI lá, que a gente falou que supera o valor, é isso. Você pode até se inscrever e pode até fazer o contrato, mas vai ter essa questão do desenquadramento, palavra certa, hein? Desenquadramento do tributário. Está sujeito a ser desenquadrado como MEI, caso você supere o seu valor. Eu estou falando tudo de novo, porque... Então, para quem está em casa e para quem está ali no fundo, é isso. Você pode ter questões depois de não conseguir mais utilizar a tua MEI. Então, é importante prever antes. Tem que ser por escrito. Pode ser. Porque eu estou pedindo por escrito, só para vocês compreenderem, não é chatice, é porque a gente tem a transmissão e tem... Não? Era dentro do mesmo tema, né? Então, tu fala aí, eu repito a tua pergunta. Pode ser, para todo mundo ver. Não consegue mudar. O que é... O que a gente mudou no Rumos foi justamente isso. Se você se inscrever como MEI, essa MEI a gente está considerando que é com ela que você vai até o final. Entendeu? Então, é isso. É pensar realmente como você quer configurar e, obviamente, pensar nas questões aí. Tá bem? Eu vou fazer mais uma da internet, para dar uma equilibrada aqui. Muita calma nessa hora. Aqui os equipamentos. Aí, Natália, tu responde, tá? Essa é boa para a gente conversar a respeito. Jefferson Silva, no Facebook, perguntou: onde podemos encontrar dicas para a elaboração do projeto? Existe algum modelo a ser seguido? Você quer começar? Essa eu adoro. Não tem um modelo, né? Na verdade, voltando a dizer, tem lá o como funciona, que tem todas as instruções, e as que não estiverem lá e que forem muito específicas em relação aos projetos de vocês, tem o e-mail,
Mas, na medida em que a gente provoca vocês para que os projetos, as ideias de vocês sejam escritas, e cada ideia é uma ideia, não tem um modelo, porque cada ideia é uma ideia. Então, o que a gente acredita é que cada projeto tem a sua especificidade, né? É claro que algumas coisas são básicas, né? Um orçamento ele tem que ser detalhado na medida em que o seu projeto contemple itens que têm que estar orçados, né? Então, essas coisas que são básicas, né? Elas têm que estar no projeto, mas quem vai dizer como o projeto vai ser, se o texto é um pouco mais sucinto, se o texto é mais provocativo, se isso ou aquilo, são vocês. Agora, os campos estão ali. Tem o campo do orçamento, tem o cronograma, como a Aninha disse, né? Tem um resumo de texto, mas a gente, inclusive, algumas coisas que a gente percebe nesse processo é que, principalmente há anos atrás, não tanto nas edições anteriores, mas existia uma certa formatação de texto, você conseguia quase que compreender, às vezes, que o projeto estava saindo da mesma matriz, né? Era o mesmo texto de apresentação, era o mesmo texto descritivo, era o mesmo... Até os erros de vírgula, às vezes, eram iguais, né? Quando eu falo, só para me corrigir também, quando eu falo erros de vírgula, a gente também não está... Em nenhum momento a gente analisa o tipo de texto sob o sentido, olha, escreveu esta palavra errada, ou isso aqui. Não é isso, tá? Eu só dei um exemplo no sentido de uma formatação de projeto que, às vezes, ela é igual, né? É um padrão. A gente está buscando despadronizar as coisas para poder receber as provocações que vocês nos trarão. Eu vou complementar o que a Natália está falando, porque aqui teve uma pergunta que é o seguinte: existe algum modelo de orçamento / cronograma? Depois do projeto aprovado, esses itens podem ser modificados? Eu já vou responder, mas só fazer um parênteses. Se vocês quiserem complementar, por favor, fiquem à vontade, tá? Porque eu acho que o compartilhar aqui ajuda bastante. Olha só, a gente também, é o mesmo que a Natália falou, a gente não trabalha realmente com modelo, por isso eu acho que esse foi ainda é um pouco o sonho do Rumos, a gente perder esses vícios do que a gente foi obrigado a ter, que era os projetos de editais, né? Que todos tinham a mesma carinha. A gente realmente quer romper com isso, a gente quer ouvir o que as pessoas realmente têm a dizer. Então, é por isso que os nossos campos eles são abertos, para a tua escrita, não é uma escrita... A de Mari definitivamente não foi igual a de Fabito, né? Cada um falou com seus próprios repertórios. O que eu acho importante, aquilo que eu falei ali no comecinho, é você tentar trazer para perto quem está selecionando o teu projeto. Quase sempre eu acho que é a melhor dica. É isso, é dizer por que tu te relaciona com esse tema, por que é importante para tu fazer um trabalho poético em realidade virtual. Né? E, obviamente, o que eu acho também que ajuda vocês, esse campo, essa possibilidade quase que infinita de anexar materiais, eu acho que também é uma oportunidade que o Rumos abre, justamente, Aninha, meu forte não é escrever projetos, sabe? Nunca fui treinado nessa linguagem, mas eu falo super bem em vídeo. Massa, escreve um resuminho nos campos ali que a gente pergunta, e num dos anexos faz um vídeo fazendo a defesa do teu projeto, né? Eu acho que o Igor, o Palhaço Surdo, ele fala isso super bem, né? Eu não era bom nesse negócio de orçamento. Como é que ele fez o orçamento? Ele colocou tudo que ele imaginou que ele ia gastar. E aí a pergunta tinha isso, né? Pode mudar lá na frente? Pode mudar tudo lá na frente, porque isso a comissão de seleção já faz durante o processo. Durante o processo, a gente vai fazendo anotações para esses proponentes, dizendo, olha, aqui a gente acha melhor você incluir tal item no teu cronograma ou tal item no teu orçamento, faltou prever passagens, hospedagens, que tal você rever? A gente vai ter essa conversa, mas, óbvio, como a gente tem um dos critérios ali, consistência, quanto mais você conseguir contar do seu projeto, mais chance tem de quem está lendo entender tudo que você quer fazer efetivamente com ele. Então, eu acho que essa é a principal dica. Não sei se vocês querem complementar. Eu ia falar só dessa experiência em relação ao orçamento, né? Porque que eu acho que tem a ver... Nessa primeira reunião que a gente fez, né? Que foi a reunião, na verdade, a gente teve esse encontro, mas que foi um encontro de muita conversa. Uma das coisas, né, que a Andréia sugeriu para a gente foi, inclusive, um modelinho de orçamento. Ela falou, Mari,
eu acho que vai te ajudar a seguir esse modelo que a gente usa aqui. E eu fiquei encantada com aquele modelo, porque ele vem, né, você consegue visualizar melhor, né, tanto as tarefas, tanto o desenvolvimento do trabalho, né, como os valores e tal. Então, foi uma grande ajuda, né, assim, para mim, assim, né, e é uma coisa que eu sempre faço, mas que eu sempre tenho dificuldade, essa coisa do orçamento, né, é uma coisa que eu sempre bato um pouco a cabeça com essa coisa das planilhas, eu tenho dificuldade dessa coisa da formatação, e virou assim, gente, olha, eu enxergo o projeto inteiro, olha isso, né, então eu imagino que esteja dentro dessa conversa que você disse, que vocês percebem as dificuldades e sugerem, né? Então, se de repente você fizer por aqui, você pode. Eu tive essa experiência. Exato. E isso é o que a gente vai fazer lá na frente, né? É bem importante o depoimento da Mari, que é isso. Quando você está lá, foi selecionado, a gente vai ter essa conversa, a gente vai reforçar os pontos que podem ter ficado soltos ou mais fragilizados no projeto e te ajudar nisso. A gente sabe, isso eu me solidarizo com vocês. Essa é a principal questão que a gente escuta em todas as caminhadas, né? A gente tem muita dificuldade de fazer orçamento e a gente sabe disso e a gente leva isso em consideração. Mas o que a gente pede é tente cobrir o máximo. Olha, eu sei que eu vou fazer 10 viagens, então tem 10 passagens, tem 10 hospedagens. Tenta prever o máximo. Esses valores vão mudar? Vão, né? A gente tem aí uma vida que é turbinada para a mudança, e a gente vai te ajudar nessas mudanças lá na frente. Mas tentem prever o máximo possível dentro dos conhecimentos de vocês. Eu acho que essa dica é a melhor que a gente pode dar. O meu caso foi ainda mais estranho, porque eu cheguei para essa reunião inicial, eles estavam tentando negociar para cima o meu projeto, que é uma coisa que realmente nunca aconteceu na minha vida. Gente, é de verdade o depoimento dele, né? A gente não combinou, né, Fabito? Não combinaram. Olha só, gente, vamos lá. Foi comentado sobre a possibilidade de projetos com artistas de fora do Brasil. Porém, é permitido executar parte do projeto fora do território nacional? Sim, a gente tem vários projetos, inclusive de residências, que acontecem em outros países. Super tranquilo, super viável, sem problema algum. Eu moro em Lima. Oi? Eu sou de Lima, né? Do Peru. E é isso. E pode realizar também como uma etapa, intercâmbio, isso é uma coisa que veio muito, né? Natalino, qual o critério utilizado para avaliar projetos de circulação de obra que tem artistas... Opa! Calma. Vou reler. Qual o critério utilizado para avaliar projetos de circulação de obra que tem artistas da comissão envolvidos na criação? Compreendo que a obra já foi concebida antes da formação da comissão. A gente entende também, mas a comissão realmente vira um critério de eliminação. Acho que isso é para garantir justamente que todo mundo tenha chance de ser aprovado. Então, obviamente, né, mais para frente, se você deseja trabalhar com essa pessoa, no outro projeto, lindo, mas projetos com a comissão atual de seleção é critério de não evolução no processo, infelizmente, mas é para garantir a transparência desse processo, gente. Espera aí, Natália, tem poucas perguntas, viu, gente? Estou tranquila aqui, favorável. Eu sou muito organizada, vocês vejam que a pessoa, né? Vamos lá. Há um limite mínimo e máximo... Espera aí, calma. De apresentação de um espetáculo de teatro. É um limite máximo de tempo ou de... Oi? De apresentações, de circulação, não. A gente respeita o que vocês estão querendo realizar, sim. O que pode acontecer é isso. E não estou dizendo que vai acontecer, tá? Mas o que acontece? Aquele tiquezinho que você diz assim, aceito mudanças no processo, é um pouco do que a Mari falou para a gente, né? Pode ser que a comissão diga assim, a gente achou massa esse projeto, isso já aconteceu, inclusive, com um projeto que a gente gosta muito, que ele era super de circulação, só que aí o orçamento fazia com que essa circulação ficasse menos potente. Então, a gente recomendou, a gente disse, o que você acha de diminuir a quantidade de cidades, mas, de repente, você ter mais tempo de pesquisa, ter mais tempo para a dramaturgia, o que você acha? A pessoa topou e fez. Então, é isso, a gente não tem limite, mas a comissão, provavelmente, ela faz esse tipo de sugestão, tá? Se ela achar necessário, obviamente, e se o proponente topar. Outra coisa que eu acho que é bem importante, não sei se ficou evidente aí na fala da Mari, a gente só faz aquilo que o proponente diz, não, bora, topo seguir assim, senão não faz sentido a gente fazer uma interferência que não lhes agrade, né?
Vamos lá. O Rumos tem interesse em projetos de manutenção... Vou conseguir. Não sei. De obras. Manutenção de obras não inéditas ou maior interesse é para obras inéditas? Quer responder? Na verdade, assim, é um projeto aberto. Não inéditas, inéditas. A gente não tem essa predisposição de nortear essa questão, né? A gente tem projetos de obras inéditas e tem também projetos de obras não inéditas. Então, ambas as possibilidades são bem-vindas. Tá bom. Beleza. Obrigada, mãe. Vamos lá. Para se inscrever como ME, a empresa poderá estar no nome de terceiros e não ter especificidade na área cultural? Não. Infelizmente, não. A gente também, gente, a gente faz tudo muito dentro dessa política de transparência e dentro da legislação. Então, se você vai fazer um projeto com a gente que é de arte e cultura, a tua empresa tem que ter no escopo lá do CNAE, enfim, vocês conhecem bem a linguagem, mas tem que ter no escopo de trabalho a atividade que você vai efetivamente realizar, tá? Por exemplo, usar ME de um parente também não pode. Essa empresa, você tem que estar ligado a esta empresa, tá? Isso é bem importante. E é isso, faz parte desse processo de transparência e da gente estar de acordo com a legislação e proteger vocês também, para ficar tudo dentro da nossa legislação. Comissão de seleção, espera aí. Tá certo, isso aqui é de Mayra mesmo para mim, desculpa. A pessoa está ótima. Poderia falar mais sobre um exemplo de residência artística no caso das artes visuais? Agora, esse foi pegadinha, né? Eu posso, assim, não é artes visuais, no fundo também tem, acho que, enquanto talvez alguém aqueça aí, mas eu me lembro de uma residência de uma dupla jovem de Mato Grosso do Sul, se não me engano, de circo, que defendeu no seu projeto inscrito a necessidade de ir para a Bélgica, porque na Bélgica existia um tipo de técnica circense que na Bélgica há uma especialidade. Então, essa dupla foi, se não me engano, passou 3 meses na Bélgica estudando e praticando e se formando dentro dessa perspectiva, né? Então, eu acho que aqui a gente já reforça a possibilidade de que o Rumos também não está desejando, entre aspas, que haja um produto concreto para que exista, né? Então, por exemplo, a própria expansão da sua atividade artística enquanto artista numa residência, ela é uma proposição ok, e talvez nesse exemplo de você se expandir em determinado tipo de técnica ou conhecimento, eu acho que isso é um exemplo que é possível para as outras áreas, né? Cada uma nas suas especificidades. Então, a gente já teve projeto de gastronomia no Rumos, projeto de literatura, projeto de desenvolvimento de roteiro, etc. Então, é tão amplo que, mas a residência em si, em determinado, né, na sua determinada técnica e necessidade, ou nas artes visuais, ou na música, ela é possível. Deixa eu ler primeiro. A ficha técnica do projeto, os envolvidos e as suas funções têm que constar no corpo do projeto ou só o proponente? Esse daqui, eu não sei se a pessoa é Carol, né? Não sei se é um projeto de teatro ou de audiovisual. A gente está recomendando a ficha técnica, tá? Ela não é obrigatória. Dentro daqueles campos que eu falei, quanto mais informação você dá para a comissão, mais elementos ela tem, né? Então, no caso de audiovisual e no caso de teatro, os selecionadores dos últimos anos eles têm falado muito disso, né? Olha, ajuda muito a gente quando a gente entende como ele quer trabalhar, com que pessoas ele quer trabalhar. Então, é uma recomendação, não sofrerá eliminação, nada disso, é uma recomendação, ajuda, é informação complementar, tá bom? E essa sugestão é ótima, e sim, a gente quer muito fazer isso, que é possibilitar a inscrição por vídeo para pessoas não alfabetizadas em português, que é o que já acontece com as pessoas surdas, né? Elas podem se inscrever com vídeo. A gente não conseguiu ainda para outras pessoas, porque ficaria difícil um pouco a gente saber quem está utilizando adequadamente esse recurso, mas é algo que está super no radar
tanto para indígenas quanto para mestres populares. Isso já é uma demanda que vem vindo. Muito obrigada pela sugestão, é super sinérgica assim, com o que a gente está sentindo. Vou fazer uma de internet já, tá, Natalino? Tem uma pergunta aqui que a gente entende e está bastante potente, que é o seguinte: quantos jurados negros temos nesta edição? Por quê? A questão de representatividade. Olha só, Joelzito é uma figura bastante forte no movimento negro, acho que uma referência, principalmente no cinema. Ele é um dos representantes, o Kleber Lourenço da dança, Galiana Brasil, e, assim, eu não sei, se a Paula Gomes, como se ela se identifica, eu não sei. Mas, enfim... Hã? É? Segundo Mayra, Paula Gomes também se identifica como uma mulher negra. É isso, são esses, a gente sabe, o número ainda é pequeno. Essa é uma das discussões mais frequentes na nossa formação de comissão. A gente tem bastante representatividade na comissão de avaliação, que a gente não abre agora, por quê? A comissão de avaliação é aquela que faz, digamos, a etapa mais difícil, né? Ela que faz o primeiro filtro. E é uma comissão que sofria bastante procura das pessoas, obviamente, é normal, todo mundo fica ansioso. E aí a gente não revela agora, mas já ao final do processo, eu não sei quem aqui já esteve e participou da edição passada, no final do processo a gente publica quem foram essas pessoas, tem a foto delas e tudo. Mas, sim, é uma questão que a gente ainda também está aprendendo, estamos dando os primeiros passos e é isso, gente. Depois podemos falar mais sobre, tá? Em caso de um projeto de música, é necessário que o projeto seja explicitamente de cultura brasileira? Vou responder no lugar de Natália, apesar dele ser da music. Sim. Essa é uma questão que é determinante para a gente. A gente é uma instituição brasileira e a nossa prioridade é realmente a arte e a cultura desse país. Obviamente, é isso. Como a Natália falou, tinha uma dupla de circenses que queria se especializar numa técnica que só existia na Bélgica. Massa, porque ele vai trazer esse conhecimento de volta. E, enfim, vira uma prática, efetivamente, para ele. A gente vê aí que está apoiando a arte e a cultura brasileiras. Está bem? Natália. A gente falou, né, de residência já? Já. Resolveu a dúvida de residência artística. Eu sei que era bem focada em artes visuais. Resolveu? Que bom. Eu ganhei um pacotinho aqui, para te aliviar aí. Em projetos de artes visuais... Em projetos de artes visuais, é obrigatório incluir a exposição das obras desenvolvidas, inclusive indicando o espaço que receberia tal exposição? Eu vou começar, você complementa, e, Fabito, se quiser. Não. O Rumos ele não obriga nenhum resultado que você não queira do teu projeto. Então, por exemplo, o Fabito ele não virou para a gente e disse: eu quero que meu projeto seja exposto no Itaú Cultural, nem no MoMA, por exemplo. Não pediu isso para a gente, não sei por quê. Mas, enfim, o que ele pediu, ele queria realizar essa obra. Para ele, o fundamental era realizar. Ele realizou e, óbvio, a gente teve um desdobramento e convidou o Fabito para essa exposição. Mas ele não colocou isso. E quem quer, efetivamente, fazer circulação, óbvio, se você já tem um espaço parceiro, que você sabe que muito provavelmente vai rolar, massa, pode colocar. Se você não tem, inscreva. Um pouco a pergunta da circulação, né? Em que lugares você quer passar, que cidades, por que elas são importantes para o teu projeto. Isso eu acho que talvez seja uma dica boa para quem pensa muito em circulação, defende por que das cidades que tu está escolhendo, por que faz tanto sentido passar por elas. E eu acho que isso ajuda muito a comissão a entender por onde você quer trafegar. E, se for em artes visuais, provavelmente a gente vai ajudar nesse processo de estabelecer parcerias, indicar lugares e tudo mais. Está bem? Acho que também é importante, só pegando esse gancho, que a circulação, você não... Assim como a Aninha falou que é legal você citar os lugares, se você já tiver, algumas pessoas acreditam que esse edital é para ocupar os espaços do Itaú Cultural ou do próprio Itaú, né? Não é isso, né? Então, não adianta na exposição, não, olha, eu vou fazer uma exposição no Itaú Cultural. Se a gente, né, se não houve uma conversação prévia e isso não existe, então não pode ser dito que vai acontecer aqui, né? Assim como em outros lugares. Então, é importante também que a gente tenha isso em mente, é importante também, às vezes, algumas pessoas colocam
agências do Itaú como uma possibilidade de se fazer ações, etc. Não é isso, não se trata de... É um projeto que ele está enraizado na arte e na cultura de maneira consistente, né? Então, não adianta colocar como subproduto do seu projeto, olha, eu ofereço como contrapartida algumas ações em relação à agência, etc., etc. Não se trata disso, né? Então, podem passar ao largo dessas questões. Inclusive, apesar de ter sido financiado pelo Rumos, pelo projeto Rumos, a exposição do Gravidade foi uma outra negociação que inclui, inclusive, o pagamento de direitos de exibição. É uma outra negociação. É um desdobramento, né? Não estava previsto. Eu vou ler aqui uma da internet. Natália, eu vou começar e tu me ajuda, tá bem? Da Caterine. Gostaria de perguntar sobre os direitos autorais. Tenho um projeto sobre festas populares e já fui a várias festas, no caso, e gravei música e falas das pessoas. Eles estavam cientes da gravação, mas preciso de uma autorização de cada um por escrito? Sim. Na verdade, assim, para se inscrever, o que a gente... Essa também é outra facilidade que a gente defende no Rumos e acha importante. No processo de inscrição, a gente não está pedindo esses documentos, você não precisa deles. Mas, lá na frente, certamente você vai precisar. Então, assim, direito de imagem é uma coisa super séria e super importante. Então, se você ainda não tem, é bom já começar a correr, mas não é um documento que a gente vai demandar nesse processo de inscrição. Mas, se a pessoa chegar lá na frente, estiver perto de ser selecionada, provavelmente é uma pergunta que a doutora vai fazer. Olha, e os direitos autorais dessas pessoas estão colhidos, né? Você fez um termo com elas? Então, é super importante prever o máximo possível, tá? Mas não é obrigatório no ato de inscrição. Assim como também, já vou falar disso, porque acho que tem um tema super a ver, cartas de anuência também sosseguem, não precisa. Se você for selecionado, aí sim a gente vai dizer, Massa, agora tu tem carta de anuência, precisa de ajuda disso, mas não é necessário para se inscrever, tá bem? Também não é necessário estar inscrito na Lei Rouanet, por exemplo. A gente não tem nenhuma relação com a Lei Rouanet, os projetos inscritos, não precisa. A verba é direta daqui. Olá, Natália. Pode ser um festival musical, ou um concurso, ou exposição na área de música? Pode. Essa foi fácil. Super fácil essa, gente. A Natália acabou de responder, mas eu vou complementar, que é isso. O projeto precisa estar incentivado? Não. Faz diferença se estiver melhor? Não, também. Não tem nenhuma diferença. O que acontece? E aí eu já vou... Deixa eu só ver se a pessoa... Não. Eu imaginei que era de valores altos, né? O que acontece? No mundo do audiovisual, que a gente sabe, é muito caro, sabemos bem. É muito normal que venham projetos que já têm outros patrocinadores. Então, não tem problema, é isso. Você ali naquela abinha que a gente pergunta, tem outros apoios, patrocínios, você coloca, tal. O que provavelmente a gente vai te ajudar? Hoje em dia, a doutora Ana Paula talvez tenha os termos mais corretos. Eu vou falar na minha língua pernambucana, muito complexa. Mas é o seguinte, se você tem um conjunto de linhas de orçamento inscritas já num outro projeto, você não pode duplicar isso com outro patrocinador. Isso é uma legislação que vem vindo com peso pesado aí para cima dos produtores. Então, a gente já faz esse alerta. É isso. O importante é você dizer, olha, eu já tenho essa linha aqui apoiada via PRONAC e agora eu preciso dessas linhas para realizar meu projeto. Quanto mais transparência no projeto, mais tranquilo fica para a gente e para o proponente. Isso é importante também dizer, a gente está muito mais preocupado com vocês, porque depois as prestações de contas desses sistemas federais, municipais, estaduais, eles têm ficado mais rígidos, então a gente alerta bastante para ter esse cuidado, tá bem? Foi você? Não? Estava só concordando, né? Tá certo. É bom, eu gosto. Me ajuda, sabe? Eu vejo que está dando. Tem uma amplitude nacional, é uma potência... Calma, não sei se eu entendi, Carla. Natália, vê se você entende. Enquanto isso, eu vou fazendo outra. A gente vai se ajudando, amigo. Para o produto audiovisual, o que é melhor? Enviar o trailer ou roteiro? Vou deixar até Fabito responder isso.
Eu acho que quanto mais claro o projeto, melhor, porque eu estava conversando com o pessoal do Rumos e parece que no ano passado chegaram 12 mil projetos e eles se comprometem que cada projeto vai ser visto 4 vezes, então as pessoas que estão lendo os projetos vão ler mais ou menos 4 mil projetos, 2 a 4 mil projetos. Então, uma coisa é você ler um roteiro de, sei lá, 20 a 100 páginas, uma coisa é você ver um vídeo de 2, 3 minutos. Acho que muda bastante, ainda mais depois de você ter lido 2 mil projetos, né? Eu, no caso, sim, eu escrevi o projeto e eu fiz também um vídeo de demonstração que explicava mais ou menos, até porque, sabendo que era uma coisa nova, eu imaginava que a maioria das pessoas que veriam o projeto não ia ter ideia do que eu estava falando, né? Então, é isso. Obrigada, é isso. Quanto mais você acha que dá para a gente entender a tua linguagem, e é isso, às vezes é um outro projeto, né? Como foi o da Mari. Ela usou o projeto anterior para a gente entender um pouco da experiência dela. Então, é isso, tanto faz ser o trailer, mas que dê conta de contar um pouco do teu projeto, né? Marília pergunta quando é previsto o início do projeto após aprovado. Isso varia muito de acordo também com a necessidade, mas é isso que eu falei, a gente tem um prazo. Se teu projeto ele não tem uma dinâmica emergencial, provavelmente é isso, a gente vai fazer como fez com a Mari, olha, o que você acha? A gente começa em agosto e tal. E tem projetos, e aí eu lembrei de um exemplo, que era no espetáculo de dança da edição passada, que, por um acaso, é de Recife. Coincidência, gente, sempre cito nomes assim de Recife. Mas ele precisava acontecer, tipo, em junho ou em julho, não lembro mais, e aí foi uma correria, mas a gente conseguiu acelerar. Então, a gente teve a parceria do administrativo e do jurídico, acelerou o contrato, porque era um projeto que precisava acontecer muito rapidamente. Então, também é possível, mas é isso, a gente já dá um toque que, antes de junho de 2020, estou péssima com as datas, antes de junho de 2020, muito pouca chance da gente conseguir fazer, né? A gente, como não tinha urgência para o projeto, né, do bisavô, o que aconteceu foi que a gente fez a reunião em agosto e o projeto assinou o contrato, acho que finalzinho de agosto, e começou em outubro, na verdade, o projeto. Então, foi bem para frente. Como não tinha urgência de data, de prazo para começar, acho que foi tranquilo. Para a gente também não teve nenhum problema. Sim. Posso ler aqui a pergunta da Carla? Ter uma amplitude nacional é uma potência ou o foco regional coerente também pode ser potente? Na verdade, a gente não tem esse tipo de análise, né? Se é nacional ou regional, as duas questões são bem-vindas. Citando, por exemplo, no Maranhão, a gente fez o documentário o documentário do Humberto Maracanã, por exemplo. Então, tem uma série de projetos com um foco regional, da cultura popular, etc., e tem projetos como o do Fabito, que é tecnologia e poesia e cinema e inteligência artificial. Então, tudo é bem-vindo. Deixa eu ler uma do Juan aqui. Com certeza. Posso tirar o óculos? Posso propor em um mesmo projeto a criação de um disco e também a produção de um videoclipe? Ou seria melhor colocar a produção do clipe na categoria audiovisual e a criação do disco na categoria música? Na verdade, não existe essa diferença, né? Essa categoria música, audiovisual, no sentido de você fazer 2 inscrições, né? Se o seu projeto contempla ele organicamente ele é isso, então inscreva isso, né? O que eu acho que a Aninha ressaltou, já que é sempre bom a gente conversar um pouco, é que a comissão, quando ela está reunida e depois em conversa com vocês, etc., mas a gente também procura qual é a potência central daquele projeto, né? A gente discute muito, por exemplo, e posso falar isso abertamente, porque é uma questão que aconteceu e que, inclusive, eles tocaram sábado no Auditório Ibirapuera, que é o trio Manari, um trio do Amazonas, que é um trio maravilhoso de percussão do norte do país, percussão amazônica, etc. E dentro do projeto deles, eles já existem há vários anos, dentro do projeto deles eles inscreveram a gravação do primeiro audiovisual, do primeiro DVD deles, e, junto com isso, uma turnê por, não me lembro, mas acho que eram 11 estados, alguma coisa assim. A comissão entendeu que a potência central daquele projeto era a geração daquele conteúdo audiovisual que pode circular não só por esses 11 estados, mas por todo o mundo, né, pelas plataformas web. Então, a gente conversou com eles e a gente não apoiou a turnê. Eles fizeram a gravação ao vivo em Belém do Pará,
E esse foi o objeto que o Rumos apoiou. Então, nesse sentido, a gente pode, a comissão pode, nesses debates que a gente vai aprofundando, a gente pode chegar a uma conclusão. A gente vai, evidentemente, conversar com o proponente, com a proponente, mas a gente tem essa possibilidade também, né, de, por exemplo, no caso que ele falou, disco e o clipe, de repente, optar por apoiar uma dessas linguagens. Evidentemente que, se for tudo orgânico demais, e, olha, é um projeto só, a gente não vai mutilar o projeto, né? Mas, nesse sentido, como eu citei do Manari, por exemplo, eram coisas que a gente considerou que eram coisas complementares que podiam existir de maneira separada, né? Então, a gente optou pelo audiovisual. Posso fazer uma? Eu vou fazer a de Raíza, que eu gosto muito dessa pergunta e acho importante a gente falar dela. Qual o peso do currículo do artista, do proponente, né? Esse é o meu primeiro projeto nesta área linguagem e queria saber se isso compromete a avaliação. De jeito nenhum. Assim, a gente tem pessoas que já têm bastante experiência em suas áreas linguagens, mas a gente tem muitos proponentes de primeira viagem. Às vezes, a primeira viagem em edital é a primeira viagem naquela linguagem, então é super bem-vindo. Pode se inscrever hoje, inclusive, já. A Raiz, a gente já está esperando. Natália, você quer fazer uma daí? A gente fica nesse, né, ping-pong. O Bito perguntou se existe possibilidade de renovação do contrato. Não existe, né? Na verdade, o prazo máximo de execução dos projetos é de 24 meses mesmo, né? E dentro do cronograma que você inscrever, por exemplo, se você inscreveu e a gente pactuou no começo do contrato 12 meses, a gente, evidentemente, vai acompanhar vocês nesse processo, mas a gente não tem essa possibilidade de renovação de contrato do projeto, né? Ele deve ser executado no máximo em 24 meses. Isso. Vou fazer duas da internet, Natália, e tu me ajuda a responder, tá? Uma primeira é: um proponente que foi aprovado numa edição anterior pode aprovar novamente? Eu ia perguntar essa. Pode, sim. Qual é a exigência que a gente faz? É que você já tenha finalizado sua relação com o Itaú Cultural, porque é isso, não fazia sentido a pessoa ainda estar desenvolvendo um projeto e já conseguir selecionar outro. Então, não tem problema com quem já se inscreveu, com quem já ganhou, problema nenhum. Tá? Mas isso tem um prazo, não? Um prazo mínimo, assim, a quem se inscreveu? Não, é até... Se você já entregou? O contrato até 3. Foi o dia que abrimos a inscrição. Então, se você tinha um contrato com o Itaú Cultural, se ele está vigente ou estava vigente até o dia 3... 21 de março de 2019. Então, você já poderia. Mas se a pessoa tiver com um contrato vigente ou estava até o dia 4, já não pode, né? Porque dia 3 a gente abriu a inscrição, então, também dentro desse processo aí de transparência. Outra, Giovana. O orçamento precisa ser detalhado com diferentes opções de compras com valores pré-estabelecidos ou para ajudar quem é andarilha com poucos passos como eu? Pode ser algo menos burocrático, pode ser pouco burocrático. A questão é orçamento e cronograma são itens obrigatórios. Esses, sim, se não estão lá, a inscrição ela não segue adiante. Tá? Então, é importante que tenha o orçamento e o cronograma, o máximo de detalhe que você conseguir. É isso, não precisa ter o treinamento, que depois de trabalhar conosco, agora a Mari já tem, não precisa ter isso. Isso a gente vai fazendo junto depois. Tá? O importante é prever o máximo possível. Tem compra de equipamento, faz uma cotação básica, Mercado Livre, tudo bem, só para você ter noção de quanto custa aquele negócio que você quer comprar. É isso. Natália, faça duas aí para a gente... O Rumos contempla a pesquisa, produção e circulação de oficinas artísticas culturais para comunidades? Sim. A gente tem vários exemplos. Inclusive, no site tem... Se vocês entrarem no site, vocês podem também ver alguns dos projetos, os projetos contemplados nas edições anteriores e conhecer, mas a resposta é sim. É possível utilizar os equipamentos do Itaú Cultural num projeto? Salas de ensaio, auditório, etc. Essa é um pouco relacionada àquele outro comentário que eu fiz. Não, porque a gente não tem um cronograma que vocês estão... A gente tem um cronograma na instituição que já está em desenvolvimento para 2020. Né? Então, se vocês, no projeto de vocês, disseram eu vou fazer um ensaio no Itaú Cultural no dia 15 de agosto de 2020, evidentemente, a gente não tem essa possibilidade. Então, não façam isso.
Posso escrever uma proposta... Aqui é o Denis. Posso escrever uma proposta de subcultura originada na Jamaica, reggae, que foi apropriada pela juventude periférica brasileira, o sound system e radiolas? Sim, pode, por favor. Seja muito bem-vindo. Que lindo, Natália, arrasou. Eu vou tentar responder duas de uma vez, para a gente dar uma agilidade. Eu sei que vocês vão ficando angustiados. A pergunta era: posso escrever como pessoa física e o CNPJ, no lugar de ser cooperativa, uma associação cultural? Não. Na verdade, a associação cultural, muito provavelmente, ela tem o CNPJ? Tem. Pronto. Não, pode escrever já no CNPJ dela direto, tá? Sem problema. Beleza? Porque a cooperativa é um caso realmente diferente, porque como ela tem muitos cooperativados, a gente abriu esse campo específico para cooperativados, que é isso. Às vezes, uma mesma cooperativa ela vai ter, sei lá, 100 pessoas se inscrevendo. Então, eu imagino que a associação cultural vocês podem escrever direto por ela. Acho que é mais fácil. Projetos com povos indígenas ou tradicionais que não pressuponham o compartilhamento dos produtos, livro, filme, para fora de seu grupo são possíveis? Sim, são possíveis. O que eu vou dizer é que as comissões hoje elas estão muito preocupadas qual a participação dos indígenas e dos povos nos projetos. Então, acho que isso é o que acaba nos trazendo mais para perto, nos distancia mais. Então, acho que a gente viu ali no vídeo aquele projeto. Eu gosto muito daquela fala dela, que ela diz isso, a gente era um grupo de meninas e a gente pensou assim, pô, que massa escrevendo o nome da gente, né? É isso, acho que isso ela fala já, né? Ela diz tudo. Não sei se eu entendi muito bem essa, mas aí vocês vão me ajudando, tá? É Clara o nome da minha filha. Então, Clara, se você me ajuda se eu não entendi. É possível inscrever o projeto com autor e coautor, ou autor e artistas colaboradores dentro do seu projeto? Se você pode inscrever no nome de 2 pessoas ou se você já quer inscrever... Eu não sei se eu entendi muito bem, mas... Não, sem problema. O que a gente recomenda, você é autora do projeto, inscreve o projeto e você diz, no teu descritivo, quem é a pessoa que vai ilustrar, você coloca essa ficha técnica, e se você tiver, obviamente, o trabalho dessa pessoa um pouco para usar de exemplo, anexar imagens e tal, mas você pode se inscrever sozinha e lá na frente essa pessoa entra no teu grupo, na tua equipe de trabalho, tá bem? Mas pode ser só no nome, sem problema. Deixa eu fazer uma aqui. Pode usar empresa, CNPJ, que só imita a nota fiscal? Empresa sem portfólio de projetos, mas com sócios com portfólio? Bom, o CNPJ inscrito vai ser o CNPJ responsável pelo projeto, né? Então, não para a gente, nesse caso, não é uma empresa que só vai emitir a nota fiscal. Ela é a proponente, se for selecionada, ela é a selecionada, né? Então, dentro o contrato social tem que possibilitar que o que é proposto seja realizado do ponto de vista do contrato social da empresa, né? A gente não fica ligado, não é um item que a gente, inclusive, acho que no Rumos a quantidade de pessoas que se inscreveram pela primeira vez em um edital é muito alta. A gente tem isso em dados, eu não vou lembrar de cabeça, mas é realmente uma porcentagem muito alta. Então, você não precisa ter um portfólio obrigatoriamente, olha, eu fiz isso. Se você tiver, você coloca. Se você não tiver, você pode falar, é meu primeiro projeto, não tem problema nenhum. O nosso exercício é ler o Brasil real, né? E, na verdade, existem pessoas que, senão, a gente já faria um corte, inclusive, que eu acho que é uma questão importante, a gente aceita inscrições de artistas, produtores culturais, a partir de 16 anos, evidentemente, com a anuência dos responsáveis, né? Então, provavelmente, uma pessoa de 16 anos não tem um portfólio muito avançado por causa da idade, né? Mas a gente fez questão de ter essa faixa etária porque a gente vê a potência dessa moçada por aí, né? Então, acho que isso também reforça essa minha resposta. Olha, eu recebi uma pergunta em minhas mãos muito difícil, Natália. Até suei gelado, então vou deixar para tu, mentira. A gente divide aqui.
É possível ter abertura do Rumos para receber projetos, por exemplo, na área de tecnologia, mas que abordam temáticas mais delicadas, consideradas polêmicas, como a pornografia? Depende do que está sendo considerado pornografia. É assim, né? Questões de identidade de gênero, a gente tem um histórico, inclusive, de apoiar questões que tratam de sexualidade, sensualidade, sim. Pornografia, eu acho que é um termo que assim abre muitos portais na minha mente, por exemplo. Aí eu não sei. Mas é isso, gente. Fiquei suada. Natália, vai, fala uma melhor. Não, acho que é isso, na verdade. Dentro do que está proposto na arte, eu acho que assim... o que a Aninha falou assim, né? Puta, olha, isso abre muitos portais em minha mente, etc, etc. Mas, na verdade, a pergunta pode ser o que você está propondo. Talvez seja uma provocação em relação à visão da sociedade, em relação ao sexo, etc, etc. Então, inscreva, né? Se é um projeto artístico seu e você tem essa vontade de escrever, inscreva. A gente, na comissão de seleção, a gente vai debater com profundidade todos os projetos, né? Então, a gente vai avaliar, mas não tem nada proibido na entrada, né? Senão a gente não estaria aqui propondo que o que está na cabeça de vocês chegue até o projeto, até o edital, né? Então, por favor, nos mostre o seu projeto pornográfico artístico, e a gente vai ver como lidar com ele. Tem uns bastante quentes aí, entre os selecionados, quentes, vocês podem ver. Vai fazer mais duas, querido, ou eu vou mais? Sou artista da área da música e tenho contrato de exclusividade artística com uma produtora. Posso inscrever o projeto por esta produtora que me representa? A empresa figura como proponente e eu, artista, desenvolvo. Trata-se de uma empresa individual que eu, artista, não faço parte. Tenho um contrato de exclusividade apenas. Amanda. Olha, Amanda, na verdade, assim... se esta produtora, que deve, por exemplo, pode ser que tenha vários artistas no seu casting, né? Decidir inscrever o seu projeto, porque, no fundo, a gente vai estar falando com esta produtora, né? Ela será a proponente, porque o CNPJ é dela. Então, não tem problema nenhum. Ela vai inscrever um projeto para, olha, eu quero... eu, produtora X, quero gravar o disco da Amanda, quero fazer isso, com tal pessoa, o arranjador vai ser esse, etc, etc. Não tem problema nenhum. Mas, evidentemente, é algo que a produtora vai ter que decidir, né? Então, sem problemas, mas desde que seja dessa maneira. Instituições sem fins lucrativos. Há remuneração para pessoas que ali trabalham? Os projetos, a gente entende que, independente que sejam organizações sem fins lucrativos, ou a gente entende que as pessoas envolvidas no processo, os artistas, todas as pessoas têm que ter a sua remuneração garantida, o seu pagamento pelo trabalho realizado garantido. Então, nesse sentido, as pessoas envolvidas têm que receber. Agora, a configuração desta organização sem fins lucrativos, se é possível, através do estatuto, que ela se inscreva num projeto como Rumos, aí é uma outra questão que você que escreveu que tem que avaliar, né? Se ela, dentro do que ela pode fazer, né, do ponto de vista legal, da legislação está contemplada no projeto, não tem problema nenhum. E as pessoas que estão envolvidas, evidentemente, têm que receber pelo trabalho que fazem. Aqui tem outra pergunta de representatividade. Onde estão as pessoas trans, travestis na comissão? A gente tem na de avaliação, isso eu acho que eu não falei quando eu falei da comissão com pessoas negras. Na comissão de avaliação tem bastante representatividade, mas é isso, a gente só abre mais para o final. E eu acho bem importante falar disso, porque muita gente fica, porque é a comissão de seleção, aquela lá que é mais importante. Não é, tá, gente? A comissão de avaliação, talvez ela tenha um papel até mais estratégico do que o nosso, porque ela, de certa forma, é quem vai dar a cara aí dessa seleção, né? A gente vai ler o que realmente eles passarem adiante. Então, é isso. Tem, e vocês saberão aí em maio quem são essas pessoas, tá bom? Quais funcionários públicos podem ser proponentes? Funcionários públicos pode ser participante?
No fundo, acho que aqui eu faço uma provocação para vocês. No site, no como funciona, quando vocês entrarem lá para ver o edital, tem um como funciona. E tem uma parte que é muito bem explícita, no sentido de quem pode participar e quem não pode participar. Como a gente também está falando com o pessoal que está nos assistindo pela web, eu acho importante também reforçar essa questão, porque essa resposta ela vai ser específica para um caso, mas existem outros casos. Então, neste momento, eu acho que o detalhamento que está lá no como funciona pode ser bastante eficaz para essa resposta. Então, eu remeto, essa resposta está lá no site, é bom consultar. Posso complementar? Pode. Eu acho bem importante essa. É assim, muito importante. Quem tem dedicação exclusiva ou limitações para receber verbas, obviamente, não pode se inscrever. Então, mas é isso que a Natália falou, como tem muitas qualificações de funcionalismo, é bacana ler. Vários itens ali das pessoas que não podem. Vou ler 2 da internet. Deixa eu ver se eu já pulei todas, gente, que está um horror isso aqui, a minha habilidade. Sou antiga, viu, gente? Não é fácil esse negócio. Em projetos que prevejam aquisição de equipamentos, os equipamentos podem ser doados ou o Itaú Cultural sugere que tudo seja alugado? Não, a gente sugere, inclusive, como foi no caso da Mari, se a gente percebe, você vai gastar muito menos comprando do que alugando, a gente recomenda que compre e isso fica como parte do projeto, a gente não pede de volta. Não queremos, podem ficar tranquilos, tá? É necessário justificar o impacto social no processo criativo dos projetos? Esse impacto social tem algum peso no julgamento ou o produto final pode ter um peso mais importante para um projeto ser selecionado? Na verdade, impacto social, vocês é que vão dizer para a gente se é uma questão importante no seu projeto, né? Assim, é isso. Tem projetos que eles são de criação artística e o impacto é um tanto mais subjetivo mesmo e está tudo certo. Agora, é óbvio, você está a fim de trabalhar com a comunidade, que comunidade é essa? Qual o papel da comunidade nesse trabalho? Isso tudo é visto com muito mais profundidade. Mas é isso, a gente só vai ter peso de avaliação se o impacto social for absolutamente relevante nessa proposta, né? Acho que é importante também ressaltar, que é evidente, mas às vezes não é, porque isso vem, acho que, um pouco de um tipo de edital que quase exigia a contrapartida social, né? Então, como a Aninha falou, existem projetos que não têm isso. E tem projetos que têm. Agora, também teve alguns projetos, muito poucos, que propuseram uma ação em determinada comunidade e, quando a gente começou a conversar, etc., e a gente realmente vai até os lugares, a gente uma parceria, de fato, no começo do projeto, logo de início, houve uma reação da comunidade, que, olha, esse projeto não nos representa, ele não tem nada a ver com a gente, e, evidentemente, que o projeto não foi para frente, né? Então, se tem contrapartida social, o mínimo que se exige, que tem uma relação com a comunidade, o mínimo que se exige é que realmente haja essa interação desde o início, né? E não, olha, chegamos e vamos fazer isso, né? É importante que isso seja ressaltado. Tem uma pergunta da internet que é uma das perguntas mais difíceis do mundo para mim, né? Pode ser para outras pessoas que estão na sala, não vou citar nomes, viu, Adriana? Pode ser mais fácil, mas como funciona a retenção de valores em porcentagem ao recurso recebido como pessoa física? 27%. Yes, acertei, gente, 27%. Pode chegar até isso, depende de muitas questões, mas a gente vai ter na etapa, se você for selecionado, a gente vai orientar lá na frente. E aí eu já vou ler um outro que era como pessoa física, que é da Cristiane, eu acho. Christian. O projeto que desejo inscrever é em parceria com meu parceiro. A inscrição é feita em nome de apenas de um dos dois. Para esclarecimento, será a inscrição pessoa física. Sim, pessoa física, você pode inscrever no teu nome, e a mesma coisa que eu falei aqui para a Clara, né, Clara? Você coloca quem participa do teu projeto e, obviamente, se essa pessoa tem parte dessa remuneração, enfim, o que é que está previsto em valores, tá? Gustavo, sobre valores. O proponente recebe no momento da assinatura do contrato ou mensalmente? Em parcelas semestrais, etc. Pode ter recursos de terceiros? Na verdade, assim, nessas reuniões que a Mari, por exemplo, falou, a gente, na primeira reunião, a gente vai construindo com vocês, quando, né, o selecionado está definido, a selecionada,
o cronograma e esse acompanhamento. Então, a gente tem fases de desembolso. Não se trata assim de, olha, o projeto foi selecionado, todo o valor solicitado vai para a conta do proponente. A gente, reforçando a nossa relação de parceria, a gente vai acompanhar o projeto, vai estabelecer com vocês os pontos que a gente chama pontos de controle. Então, olha, a primeira etapa, num disco, por exemplo, puxa, as composições estarem ali, definição de repertório, às vezes uma pré-gravação, depois tem o processo. Cada projeto tem o seu cronograma. Vencida aquela primeira etapa pactuada entre a gente, né, combinada e conversada, etc., vencida aquela etapa, há um novo desembolso, e assim sucessivamente até o final do projeto, né? E os 15%, a gente sempre retém 15% do valor do projeto total, que ele só é pago depois da finalização do projeto, né? É uma relação de acompanhamento até para a segurança de vocês também, porque tem a questão da prestação de contas, a gente vai acompanhando. Essa planilha que ela falou é uma planilha que a gente desenvolve em conjunto com vocês, tem tudo lá pactuado, o acompanhamento, quando tem que acontecer, quando não tem. Evidentemente que não é uma coisa que não tem negociação. A gente já teve projetos, por exemplo, que, por causa de chuva, o projeto teve que ser adiado, porque ele tinha que ter um transporte de barco até uma região no Amazonas, e choveu demais, e o barco não pôde sair. Então, assim, a gente está ligado na essência e nas características de cada um dos projetos. Dentro dessa linha de valores, aí eu já vou tentar fazer algumas. Tem várias outras que me perguntaram se poderia estar inscrito no PROAC, no PROMAC. Então, sim, tá, não tem problema. Só lembrando aquela questão de não duplicar linhas de apoio. Existe um limite que pode ser captado com patrocinadores fora do Rumos? Não, nenhum limite. E, às vezes, assim, você vai ver isso lá na frente. Quando já está desenvolvendo com a gente, você pode apresentar esse desdobramento do projeto para outros patrocinadores. Não tem problema algum. Posso escrever o projeto onde eu traga um profissional de fora do país para aplicar uma técnica artística que não existe no Brasil? Sim. Sim. Pode ser um projeto que já está em andamento, ou o Rumos seria apenas para proporcionar a vinda do profissional do exterior. Não tem problema estar em andamento. A gente tem muitos projetos, inclusive, que são continuidade, que são uma segunda edição de uma... Eu estou lembrando aqui de uma história em quadrinhos que ela propôs para a gente o segundo volume de um tema que ela já estava tratando. Não tem problema nenhum, tá? Ser continuidade, nem ser inédito. Nem não ser inédito, né? Qual o limite do orçamento para a pessoa jurídica? Qual a média de orçamento dos projetos aprovados? Não há limite. Existe, sim, uma média, mas aí essa média, eu vou falar realmente de média, tá? A gente seleciona uma centena, mais ou menos, de projetos. Na edição anterior foram 15 milhões. Então, a média, assim, passando a régua certinho, dá uns R$250 mil. Mas, sim, temos projetos nesse meio do caminho de 500, 400, 100, tem uns de 50, enfim, tem essa variedade. A média histórica é essa, não quer dizer que a gente vai manter. Os valores não são o que determinam, efetivamente, né? Óbvio que a gente tem esse limite para cumprir, mas é isso, tá? A gente cita como média realmente de quantitativa, bem. Posso dividir o projeto em 3 etapas? Acho que a Natália já falou disso. Sim, você pode pedir apoio só para uma primeira etapa, ou pode prever todas as etapas e, de repente, ter como a Mari, a comissão diz, olha, a gente está afim dessa primeira etapa e da segunda. Tu topa seguir adiante, então, sem problemas. Diga. Ai, diga, amor. Desculpa. Dentro do próprio Rumos? Para o mesmo projeto, seria o Rumos apoiando o mesmo projeto em edições diferentes, isso é possível? Olha, o que eu vou te garantir, né? A comissão avaliou o teu projeto, disse, essa etapa, pô, demais, vale a pena.
você foi apoiada. Eu não consigo te garantir que a gente vai selecionar numa segunda edição. Então, a minha recomendação, nesse caso, como é o mesmo projeto e você já sabe das 3 etapas, eu colocaria tudo. Estou dando dica, pode fazer isso? Nem sei. Eu colocaria tudo, porque tu já sabe que tu quer realizar, né? Então, é isso. Se a gente perceber, e essa comissão é de bastante gente, né, no final das contas, se todo mundo disser assim, não, realmente é a primeira etapa que a gente vai apoiar agora, é isso. Aí nada vai te impedir de inscrever de novo, tá? Sem problema nenhum. Mas a gente não consegue garantir que vai ter a seleção. Então, eu acho que se você já tem essa previsão de todas as etapas amarradinhas, bota tudo, tá? A gente falou muito de projetos que a gente apoia só uma etapa, tira, mas eu acho que é muito legal o que o Fabito trouxe, que é isso. Tem projeto que a gente também diz, vamos botar um pouquinho mais, ou vamos realizar uma outra coisa também. Isso também é possível, tá? A gente, obviamente, fala das coisas que a gente tem mais prática, mas é tudo possível, tanto ampliar um projeto quanto reduzir, e vai ser uma negociação sua com a comissão. Tá bem? Desculpa não ter lido até o fim. A pessoa... um projeto pode ser aprovado no PROAC e no Rumos, sim, e ser realizado com verba nos dois, sim. De novo, aquela coisa de não duplicar itens. Você tem aí, querido? Não, né? O quê? Perguntinhas? Vou te dar. Não. Para você, querido. Muito obrigado, hein? É possível ampliar o projeto com outros editais, caso apenas um dos seja aprovado? É possível ampliar o projeto em outros editais, caso apenas um dos processos da obra seja aprovado? Sim, a gente aceita outras fontes de financiamento. Na inscrição tem lá o item que você vai poder dizer, olha, eu tenho uma outra fonte de financiamento que é esta, tem tudo, você descreve, e a gente não tem problema quanto a isso. Em caso de produção de uma obra audiovisual, é possível orçar distribuição e exibição? O quanto o Itaú apoia esse processo? Volto a dizer, o projeto, e como a Aninha acabou de falar também, se o seu projeto, organicamente, ele contempla todas essas fases, é importante que você escreva do jeito que você achar que deve. A gente tem essa possibilidade de te propor, olha, dentro disso nós vamos apoiar essa questão. Teve até um projeto, que eu não vou me lembrar o nome, que a gente apoiou, por exemplo, não me lembro se era um documentário, um média, um longa, mas também tinha o desenvolvimento do roteiro. A gente apoiou o desenvolvimento do roteiro. Houve mais tempo para essa pesquisa, houve um outro tipo de relação com a própria obra, e a comissão achou que era necessário um mergulho. A ideia é tão genial que ela, na opinião da comissão como um todo, ela merecia um mergulho com mais tempo e com maior tempo de pesquisa, né? Então, foi isso que o Rumos apoiou. Posso ler mais uma, professora? Pode. Recomenda-se... Quantos pontos mais vinculados a acervos, digitalização, mapeamento e disponibilização? Gente, não entendi, desculpa. Veja se você consegue. A gente troca figurinha aqui. Recomenda-se quantos pontos vinculados a acervos, digitalização, mapeamento, disponibilização... entendi. Desculpa, gente. Ou aguardem a chamada de 2020, conforme já saiu na mídia. O pessoal está muito informado, está ligado demais na parada. Nessa hora, Tânia, eu pergunto, cadê a pessoa que já deu spoiler? É o seguinte, gente, na coletiva de imprensa, né? Na coletiva de imprensa que a gente fez para divulgar o Rumos, uma pessoa que trabalha conosco, mais conhecido como nosso superchefe, já divulgou que a gente vai fazer um programa focado em acervos, em memória em 2020. Isso quer dizer que projetos de memória não devem se inscrever no Rumos? Não. Se você já tem um projeto agora, já está desenhadinho, já está tudo certo, inscreve. Esse projeto a gente está desenhando, em 2020 a gente abre, então ainda tem aí um processo mais longo. Então, podem se inscrever, sim. A memória, acervo, é uma das áreas que tem se manifestado com muita força no Rumos, e a gente está aqui para ela também. A galera está informada, viu, Tânia? Você viu, né? Olha, gente, a gente tem 15 minutos. Aí eu vou fazer as 3 últimas. Tem uma aqui bem bacana. E aí, se vocês ainda tiverem paciência, eu sei que está ficando tarde, tem um outro vídeo que eu acho que ajuda a exemplificar tudo isso que a gente vem conversando aqui, tá bem?
Então, se vocês tiverem paciência de ouvir minha voz mais um tempo, e a de Natália, aí a gente solta o vídeo na sequência. Vou começar da mais fácil e termino com a mais difícil. Para a Natália. Tudo para Edson Natália agora. Mentira. Vocês apoiam todas as etapas de desenvolvimento de um longa? Pré-produção, produção e pós, ou apenas uma das etapas? Acho que a gente respondeu ao longo do processo que a gente pode apoiar um longa do começo ao fim e também só uma das etapas. Isso vai depender muito da comissão. Concorda, Edson? Sim. Foi fácil, né? A última eu estou deixando aqui. O Rumos também entende o quesito singularidade como local da experiência, abrindo espaço para obras artísticas que recebem uma quantidade limitada de público por apresentação, sem dúvida. É isso. Às vezes, o projeto, eu gosto de citar a Maria Valéria Rezende, por exemplo, ela botou para a gente a escrita de um novo romance dela. Eu não sabia nem se ele ia ser publicado, mas ela queria poder ter tempo para parar para escrever, e a gente apoiou essa residência de escrita. Então, o público, a gente entende que, sim, é uma consequência, mas que cada artista, trabalho, tem o seu foco e a sua vontade de conversar com o público de maneira diferente. Provavelmente o de Fabito, né, Fabito? Assim, ele... Foi bem assim também. Né? É isso, não tem essa exigência, tá, gente? E aí, por último, mas não menos importante, para a Natália. Natália, dentro do cenário político atual, qual a relevância e posicionamento do Rumos em relação a esta temática? A avaliação está sendo influenciada? Existe alguma censura? Eu brinquei com a Natália, mas eu vou começar respondendo. Não, gente, não tem censura. A gente trabalha com liberdade, com uma comissão que ela é autônoma em relação, inclusive, ao Instituto. Tá? Essas 40 pessoas da primeira comissão são pessoas não Itaú Cultural. E na fase seguinte, a gente também é minoria. É lógico, a gente debate todos os temas como vocês, mas aqui a gente está trabalhando com liberdade, tá bem? É isso. Podemos passar o vídeo, vocês aguentam. Eu acho que vale a pena, porque aí vocês veem outras carinhas falando desse programa. Espero... Diga, Clara. Pode. Vocês estão me pegando de calça curta, porque eu tenho que me lembrar tudinho. Espera aí. Fotografia, sim, na comissão de avaliação, tenho certeza absoluta, estou lembrando da pessoa aqui, não posso citá-la, mas a gente tem bastante foco em artes visuais na comissão 2, né? Na comissão de seleção. Então, sim, fotografia coberta, a gente tem selecionados. Gente, convite de verdade, vocês que estão aqui nessa sala e quem está vendo a gente pela internet, mas que está em São Paulo, vejam a exposição O Tempo das Coisas. Eu acho que vale muito a pena, porque aí dá para ver isso. Tem trabalho de fotógrafos maravilhosos, tem o trabalho de Fabito, tem de tudo um pouco, e tem a mostra também que acontece em formato de conversas e de oficinas com esses artistas. Lá fora, na recepção, tem a programaçãozinha, chama O Tempo das Coisas, tem um folder, aí vocês conseguem ver a programação completa. Eu recomendo muito, venham, porque é um recorte, é só um recorte, mas eu acho que dá um pouco dessa... Já viu? Ai, maravilhosa. Arrasou. Vamos soltar o vídeo? Logotipos: Rumos Itaú Cultural e Itaú Cultural. As luzes de um palco se acendem. Vanderlândia Mello. O pessoal sempre comenta sobre o Rumos Itaú, porque é um edital que todo mundo quer se inscrever, se inscreve, tem uma certa popularidade. Só que para mim era muito inalcançável, assim. Eu, Vander, do interior de Pernambuco, uma mulher negra, nordestina. E aí vem a surpresa. O sonho se tornar prática e se tornar realidade. Um presente, ter o nosso primeiro Festival de Mulheres Engraçadas aprovado no edital do Rumos. Numa peça, 3 mulheres com roupas tribais. Agora eu tive uma aula de produção, assim, como pensar o projeto com acompanhamento foi muito importante. Agora eu estou querendo produzir pensando de outras formas, assim, tem outras possibilidades. Uma palhaça equilibra 4 cadeiras no queixo. Foi muito bom ocupar esse espaço. Projeto FEME, Festival de Mulheres Engraçadas de Maceió, Alagoas. Criação e desenvolvimento. O Rumos Itaú Cultural 2019-2020 pode fazer do seu projeto uma realidade. Um grupo de pessoas dança. Vitor Alves é negro e alto. A gente sente muita necessidade de mostrar esse espetáculo para mais pessoas. Se a gente pudesse fazer sem fomento, a gente faria, só que o gasto é muito alto, né? Audiodescrição, intérprete de Libras, viajar, iluminador, aí tem que pagar a produção, tem que pagar a gente, investir em divulgação para que as pessoas possam acessar o espetáculo. E aí o Rumos deu essa oportunidade. Oscar Capucho. Teve um tempo que nos editais eles colocavam acessibilidade e o povo pensava que era só espaço físico. Essas pessoas começaram a entender que não. Como que um cego vai compreender uma obra
de dança, por exemplo. O dançarino Oscar é cego. Ele e Vitor realizam coreografias no palco. Vitor. Os cegos precisam ocupar mais esse espaço, mas para que eles ocupem mais esse espaço, precisa acontecer isso mais vezes, tendo público cego ou não. Oscar. E aí a acessibilidade acontece. Projeto E a Cor a Gente Imagina, Minas Gerais. Circulação de espetáculo. Em atuação há 22 anos, o Rumos Itaú Cultural recebeu mais de 64 mil inscrições e realizou mais de 1.400 projetos. O Piauí, ele tá bem na cena da dança nacional e mundial. Maurício Pokémon. E as artes visuais, ela sempre aconteceu em Teresina, mas num lugar muito egóico, muito egoísta, muito pra mim, muito meu trabalho, sabe? Nunca como criação de contextos, como abertura para a cidade, com discussões, com intercâmbio. Pessoas com cartazes de protesto. O Rumos apareceu, eu já conhecia bem, e aí a gente pensou um trabalho que partia de uma vontade, de um desejo meu de trabalhar com fotografia analógica dentro da comunidade Boa Esperança, onde eu pesquiso desde 2015. Pensamos no projeto Verde Vez, que é esse projeto maior, que inclui residências com convocatória pública. E aí o projeto Verde Vez, a gente abarcou isso tudo. A gente pensou nesse momento em que meu trabalho se encontrava e a partir do projeto do Verde Vez... Cola fotos em um painel. Eu sinto que eu estou em outra fase, que a gente conseguiu pensar esse projeto estrategicamente para a cidade e para o meu trabalho, sabe? Projeto Verde Vez Piauí, residência, pesquisa e criação artística. Essas ações impactaram mais de 7 milhões de pessoas no Brasil e no exterior, com sonhos, arte e cultura. Paulo César Marciano. A Editora Gráfica Heliópolis é um projeto para publicar os moradores de Heliópolis e região, e ela nasce para dar voz para quem tem o que dizer. Quando você fala de periferia, você fala de favela, você fala de classe social baixa, é um público que tem muito o que falar, sabe? Eles passam por várias questões, só que é difícil esse público, até por conta da classe social que está, publicar um livro numa editora, né? Quando abre esses fomentos para a literatura, é sempre muito fechado. É para publicar um livro de poema, é para publicar um livro de teatro, é para publicar um livro de não sei o quê. Não contemplava essa ideia que a gente teve, que era pra galera tomar de assalto, sabe? Isso daí não contemplava. Pessoas trabalham na gráfica. O Rumos, como parceiro, credencia a gente, eleva o nosso projeto, né? E a gente sabe que quem escreve fica crítico. E a gente precisa de cada vez mais jovens engajados, jovens críticos. Então começou a ter vários processos como esse aqui na região, que é graças à editora, que é graças ao Rumos. Então vira aquela bola de neve positiva. Eu sei que não vai resolver o problema editorial do Brasil, tá longe disso, mas é para causar uma fissura assim, nessa lógica, né? Então pelo menos aqui o pessoal está conseguindo publicar, né? Projeto Editora Gráfica Heliópolis, São Paulo. Publicação e lançamento de livros. Letreiro sobre as imagens de vários livros publicados pela editora. As inscrições estão abertas até 18 de outubro de 2019, no rumositaucultural.org.br. Logotipos: Rumos Itaú Cultural e Itaú Cultural. É isso, gente. As inscrições até 18 de outubro. Se suas dúvidas não foram completamente sanadas hoje, não se aperreiem, não se desesperem. rumos@itaucultural.org.br. A gente responde todos os e-mails que a gente recebe, podem mandar tranquilamente. Para quem está vendo pela internet, fiquem ligados que a gente vai fazer a caminhada aí pelo país. Depois de amanhã a gente já está em Teresina. Agradecer demais a presença de vocês que ficaram até essas horas conversando com a gente. Eu espero que a gente se encontre nessa jornada. Sucesso para quem vai se inscrever. E, de novo, muito, muito obrigada. Obrigada às nossas intérpretes de Libras, à nossa produção, nossos técnicos lá no fundo. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite.